Você sente as ondas batendo contra a sua pele. Ao abrir os olhos, vê que é um gigante em pé no meio do mar. A água escorre do seu corpo como se fosse chuva. Você é mais alto que a Estátua da Liberdade. Olhando para suas mãos e para o carrinho de cachorro-quente ali perto, dá para ver a diferença. Aí pega o Totó. Ele cabe na palma da sua mão e o esmaga sem querer. De repente, você sente uma leve picada no seu tornozelo. Quando olha para baixo, vê algumas pessoas tentando afugentá-lo dali. Enquanto a maioria está correndo com medo. Tem gente tirando fotos suas, enquanto outros estão gritando para sair dali. Então dá um passo e pisa na rua principal, amassando um carro. Felizmente não havia ninguém dentro. As pessoas lá embaixo se dispersam como formigas. Você continua andando pela cidade e percebe que existe uma parede gigante cercando parte dela. Continua caminhando, amassando tudo que está em seu caminho. E avista outros gigantes se levantando no horizonte, perto do mar, caminhando em direção à cidade bloqueada. Alguma coisa está chamando todos para lá. Muitos homens estão em cima do muro, soando o alarme. Mais gente se junta a eles, tentando defender o muro. Outros saem e se escondem dentro de pequenos buracos. Você percebe que alguns dos gigantes têm traços diferentes e membros desproporcionais. Alguns andam de 4 apoios. Outros possuem braços muito compridos, que conseguem alcançar qualquer coisa. Aí se movimenta um pouco e quase pisa em uma pessoa. Ela fica parada, feito uma estátua. Você a pega, a coloca no nível de seus olhos. Vocês dois estão se olhando intensamente. Então a coloca no ombro, enquanto os outros gigantes passam e seguem rumo à cidade. Eles o empurram, mas você permanece imóvel. Aí, rompem o muro sem fazer esforço algum e destroem a cidade. Por algum motivo, você sai desse transe que o está arrastando para se juntar aos outros. Vira para o outro lado e volta para o mar, ainda com a mulher sobre os ombros. Chega à extremidade mais profunda do oceano e continua andando. A mulher está desesperada. Não sabe o que fazer. Você a coloca sobre uma pequena ilha e a encara. Ela não consegue ver o sol, pois sua cabeça está tapando nosso astro. Por um momento, a deixa ali e relaxa sob o sol, tentando entender por que está neste planeta e o que o fez salvar essa mulher. A noite chega e o sono bate. A mulher adormece debaixo de uma árvore. Você fica quietinho, enquanto as ondas balançam para lá e para cá. De repente, elas ficam mais agitadas e dá para sentir alguma coisa se mexendo dentro d'água. Você até olha ao redor, mas está escuro demais para ver o que está acontecendo. Então pega a mulher rapidamente e a coloca sobre o seu ombro. Ela acorda. Dá para ver os gigantes nadando e caminhando em sua direção, aos gritos. Eles começam a persegui-lo, tentando alcançá-lo. Você anda o mais rápido que pode, mexendo a água e quebrando o fundo do mar. À sua frente tem um navio cargueiro. Então sua reação é se movimentar ao lado dele com cuidado para não estragá-lo. Mas os gigantes não estão nem aí para a embarcação e a naufragam enquanto tentam alcançá-lo. Debaixo de seus pés, a água começa a ficar mais rasa e você começa a correr. Agora, está em um novo país, mas que também foi devastado pelos gigantes. Os prédios foram derrubados e os destroços estão espalhados como se fossem farelos de pão. Ao longe, mais gigantes estão acordando na praia e olhando fixamente em sua direção. Eles conseguem sentir o cheiro da humana que está sobre os seus ombros e também começam a persegui-lo. E são estranhos, com traços diferentes. Não há lugar para se esconder na planície. Então você parte para as montanhas. Lá, consegue se esgueirar em um vale, perto de uma grande cachoeira. Sua pele começa a mudar de cor e dá para se misturar ao ambiente. Cada gigante possui um superpoder próprio. Ao que tudo indica, o seu é se camuflar feito um camaleão. A mulher está dormindo. Você olha para ela e sente certa simpatia, como se estivesse olhando para um bicho de estimação. Você não é igual aos outros gigantes. Em vez de destruir, sua vontade é de ajudar os humanos. Mas então escuta alguns gigantes caminhando ao longe. Ao dar uma espiada, avista novos deles, com um tamanho 3 vezes maior que o seu. Eles estão patrulhando ao redor, à sua procura, e se aproximando. Você faz um barulho sem querer. Eles os veem e começam a correr. Você se levanta e corre também. Agora está passando por um terreno difícil. Outros gigantes saltam à sua frente, enquanto os que estão perseguindo estão logo atrás. 5 grandalhões o cercam,
e todos são 3 vezes maiores. Você coloca a mulher no chão, em um lugar seguro, e se prepara para se proteger. Eles tentam pegá-lo por todos os lados, mas você salta e se desvia deles. O maior de todos consegue e tenta derrubá-lo, mas você se esquiva e o empurra para longe. Os outros continuam a sua caça, porém, você sai correndo e se livra das garras deles. Ao longe tem um penhasco e corre para lá enquanto eles o seguem. Enquanto está virado de costas, chegam cada vez mais perto e avançam, mas você se abaixa e todos caem do penhasco para dentro do mar. O maior de todos continua no mesmo lugar, pois percebeu seu plano. Agora estão mano a mano e não há chance contra ele. Dá para sentir o cheiro da mulher tentando correr de uma manada de gigantes. Sua pele muda de cor na hora e você escorrega pelas mãos do enorme alfa e corre para salvar sua humana de estimação. O líder deles não é tão veloz, então dá para se afastar rapidinho dele. Só que a manada de gigantes está quase capturando ela. Você salta na frente deles e a pega. Os outros gigantes ficam surpresos e furiosos por isso. Todos sabem sobre sua presença agora e estão à sua caça. Alguns dias se passam e parece que perderam seu rastro. Agora você está no meio do deserto. A mulher continua em cima do seu ombro. Ela construiu um pequeno abrigo para poder dormir mais tranquila. Você está fazendo de tudo para sair do deserto, já que não tem como se esconder ali. O cansaço bate e a sede também. Mal dá para arrastar seus pés pela areia. Você senta tentando manter a cabeça elevada, mas o sol está forte demais. E está suando muito, respingando na mulher, que tenta falar sobre isso, mas não é possível entender uma só palavra do que ela diz. Seu corpo está cada vez mais fraco. Já não dá mais para se mexer. Ainda é meio-dia, o sol está em seu ápice, escaldante. Você cria uma sombra para a humana com a sua mão, para protegê-la. O dia passa, a noite cai. Você passou o dia todo sob o sol e agora está tremendo. Está frio demais. Aí coloca a mulher dentro de uma mão e a cobre com a outra para formar uma cúpula quentinha e protegê-la do vento frio. Está totalmente escuro. Você não sabe para onde ir. Só lhe resta continuar andando, pisando em dunas de areia que estão por toda parte. O dia amanhece de novo. Você percebe uma pegada enorme na areia, diferente de tudo que já viu. Parece que esse gigante é ainda maior do que aquele que estava no penhasco. Então corre o mais rápido que pode, mas não há onde se esconder. De repente o vê parado. Sim, ele é mesmo maior que todos os grandalhões que já viu até agora. E está dormindo, pegando energia do sol. Alguns gigantes estão acostumados com climas e terrenos diferentes. Este é alto e consegue alcançar o sol para receber mais luz. Você anda na ponta dos pés ao redor dele, mas o cara acorda e começa a persegui-lo. Até que você entra no mar. Ele não é muito fã de água, então fica na areia, gritando enquanto você nada para longe dali. O tubarão-martelo tem uma incrível visão de 360 graus chamada binocular. Os olhos desta criatura estão voltados para a frente e seu campo de visão se sobrepõe. Wobbegong significa barba desgrenhada em uma língua aborígene australiana, e apenas uma olhada neste habitante subaquático pode explicar a escolha do seu nome. O tubarão-víbora sabe como criar sua própria luz nas águas profundas do oceano. Esse animal tem dentes em forma de agulha e mandíbulas extensíveis. Isso permite que ele se alimente de presas com a metade do seu tamanho. À primeira vista, todas essas criaturas não têm absolutamente nada em comum, mas na realidade, são todos tubarões. Existem mais de 500 espécies de tubarões no mundo, e muitas delas não são nada parecidas. Os mais temíveis predadores do oceano existem há mais de 400 milhões de anos. Eles se adaptaram aos mais diversos tipos de condições. Alguns deles podem até viver em água doce, rios e lagos. Essas criaturas variam em tamanho, desde o tamanho de uma mão humana até tubarões-baleia com 12 metros de comprimento. A maioria das pessoas provavelmente se sentiria mais confortável sem tubarões à espreita nas profundezas do oceano, mas poucas delas sabem que o desaparecimento dos tubarões se transformaria em um desastre para o nosso planeta. Imagine acordar em um mundo sem esses predadores de ponta. Se você for um surfista, não terá que procurar nas águas a famosa barbatana triangular de um tubarão. Se você é um frequentador de praia normal, não precisa estar alerta o tempo todo, pronto para correr em direção à costa assim que ouvir o apito de um salva-vidas. Os cineastas ficariam confusos,
Eles teriam que sair em busca de um novo vilão. Mas a verdade é que os tubarões não são tão ruins quanto parecem. Nem todos eles são criaturas grandes em forma de torpedo com dentes afiados. Por exemplo, o tubarão frade tem dentes pequenos e nem mesmo os usa para se alimentar. Os dentes do tubarão chifre são do tipo molar e ajudam o animal a esmagar sua presa de casca dura. E como um pequeno cação de águas profundas de 20 centímetros de comprimento pode prejudicar você? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os humanos não são a refeição favorita dos tubarões. Normalmente, nós apenas somos confundidos com golfinhos e focas de tamanhos semelhantes. A maioria das espécies de tubarões prefere peixes, lulas e mariscos. Ei, pensando bem, eu também. Delícia! Alguns são filtradores. Isso significa que eles obtêm comida filtrando a água do mar através de suas guelras ou boca. Enfim, de volta ao mundo sem tubarões. As espécies de tubarões grandes estão no topo da cadeia alimentar dos oceanos. Esses grandalhões caçam peixes menores, por exemplo, atuns. Esses, por sua vez, comem habitantes do mar ainda menores, principalmente espécies de fundo que vivem de algas. Se os tubarões desaparecessem, a cadeia alimentar ficaria completamente bagunçada. Sem tubarões para controlar a população de peixes, os menores comedores de algas logo seriam engolidos por predadores. Sem esses comedores do fundo, as algas cresceriam de forma selvagem. Junto com as bactérias, elas se moveriam para os recifes de coral. Os corais não seriam capazes de fazer fotossíntese. A luz solar que eles usam para obter nutrientes da água e o dióxido de carbono não os alcançariam. Os recifes desapareceriam, deixando para trás esqueletos que mais tarde se transformariam em calcário. Isso levaria à extinção de muitas espécies marinhas. As algas também obstruiriam as guelras dos peixes e poluiriam a água e os frutos do mar. Restos de tubarões são uma importante fonte de alimento para muitos habitantes marinhos, como por exemplo, orcas, outros tubarões e até polvos. Sem esses restos, essas espécies correriam o risco de morrer de fome, ou digamos, tubarões-tigre. Eles vivem em prados de ervas marinhas e evitam que as tartarugas pastoreiem a área. Se os tubarões não estivessem à espreita, toda essa vegetação subaquática desapareceria em pouco tempo. E isso criaria um grande problema. Os cientistas afirmam que 50% a 80% do oxigênio da Terra é produzido no oceano pelo plâncton, que são as algas, plantas à deriva e alguns tipos de bactérias. Normalmente, os tubarões se alimentam de peixes que engolem o plâncton, gerador de oxigênio. Nada de tubarões e poderia haver uma séria escassez de oxigênio no mundo. Os peixes pequenos proliferariam, mas apenas no início. Se não houvesse tubarões, peixes feridos e doentes, suas presas mais comuns, desequilibrariam os cardumes em que vivem. Isso não causaria nada além do caos. Além disso, peixes descontrolados comeriam tudo o que vissem. Pequenos camarões, plâncton e outros micro-organismos. Logo, tudo isso acabaria e os peixes acabariam morrendo de fome. Isso afetaria não apenas o ecossistema mundial, mas também a economia, como aconteceu uma vez na Carolina do Norte. Tubarões brancos eram pescados em demasia lá, permitindo que a população de arraias crescesse. Isso resultou em centenas de arraias famintas comendo todas as vieiras da baía. A pesca local teve que fechar. Quando acabaram as vieiras, as arraias passaram a comer outras criaturas marinhas com conchas. O desaparecimento dos tubarões também prejudicaria o ecoturismo. Por exemplo, nas Bahamas, apenas um tubarão de Recife gera cerca de $250 mil ao longo de sua vida. Os mergulhadores pagam para ver a criatura em seu ambiente natural. Um tubarão-baleia vivo traz para a Belize $2 milhões durante a sua vida. Além disso, se não houvesse tubarões, nunca saberíamos o quão incríveis essas criaturas são. Veja por si mesmo. Tubarões não têm ossos, seus esqueletos são feitos de cartilagem. Assim como algumas partes das orelhas e da ponta do seu nariz. A cartilagem é muito mais leve do que os ossos. Além disso, o fígado dos tubarões está cheio de óleos. Isso é o que os ajuda a serem tão dinâmicos. De longe, a pele dos tubarões pode parecer tão lisa quanto a dos golfinhos, mas na realidade, ela parece mais com uma lixa. É feita de pequenas escamas parecidas com dentes, que vão em direção à cauda e reduzem a fricção da água quando eles nadam. Mesmo que os tubarões não tenham ossos, seus corpos podem fossilizar. Conforme esses predadores envelhecem, eles armazenam cálcio em seus esqueletos para torná-los mais fortes. É por isso que mandíbulas de tubarão de 1 milhão de anos parecem tão pesadas e sólidas quanto ossos. Os tubarões têm pequenas manchas pretas perto dos olhos, nariz e boca. Elas permitem que esses animais sintam campos eletromagnéticos e mudanças de temperatura no oceano.
A maioria das espécies de tubarões tem uma vida noturna incrível. Ainda mais legal que isso, eles podem ver cores. Eles têm um tecido reflexivo especial na parte de trás dos olhos, que os ajuda a ver perfeitamente com pouca luz. Você pode saber a idade de um tubarão contando os anéis de suas vértebras. Cada vértebra tem pares de bandas semitransparentes e não transparentes. Se uma vértebra tiver 10 pares de bandas, o tubarão tem 10 anos. Essa contagem nem sempre é precisa, mas funciona. A mordida do tubarão branco não é brincadeira. Uma criatura de cerca de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 281 kg por centímetro quadrado. Isso significa que as mandíbulas desse peixe são 4 vezes mais poderosas do que as de um leão ou tigre. E você, com sua força de mordida de 14 kg por centímetro quadrado, definitivamente não é páreo. Os tubarões podem aquecer os olhos graças a uma retina especial. Isso os ajuda a ter uma melhor resolução de tudo o que vem ao seu redor e a detectar suas presas. Algumas espécies de tubarões que vivem no fundo, por exemplo, tubarão enfermeiro ou tubarão anjo, têm uma abertura especial atrás dos olhos. Ela fornece oxigênio diretamente para o cérebro e para os olhos. Os tubarões usam esse órgão quando estão descansando no fundo do mar ou comendo. Mas a maioria das espécies de tubarões precisa nadar o tempo todo para bombear água para suas guelras. Os tubarões vivem em todos os oceanos do planeta, mas várias espécies se sentem bem em água doce. Tubarões touro, por exemplo, podem ser encontrados em rios tropicais. Eles se adaptaram e agora podem viver em água doce e salgada. E os tubarões dente de lança nadam nos rios da Nova Guiné, Austrália e sul da Ásia. O número de dentes pode variar de espécie para espécie, mas a maioria dos tubarões tem mais de 15 fileiras deles em cada mandíbula. Uma linha após a outra, seus dentes vão dos maiores e mais funcionais na frente até os menores e menos potentes na parte de trás. Um tubarão pode ter até 35 mil dentes resistentes a cáries ao longo da vida. Você, como qualquer humano, pode mover apenas a mandíbula inferior, mas um tubarão pode mover as mandíbulas superior e inferior. Isso permite que a criatura tenha um melhor controle durante a caça. Os tubarões não apenas têm um olfato excepcionalmente bom, sua audição também é excelente. Eles podem localizar suas presas a uma distância de mais de 900 metros, porque ouvem sons de baixa frequência. Esses predadores reconhecem facilmente os sons produzidos pelas contrações do tecido muscular de um peixe. Os tubarões são espécies de crescimento lento e não se reproduzem com frequência. Isso os torna extremamente vulneráveis. É mais importante que as pessoas protejam essas criaturas do que as temam. Ah, e por fim, quando você for a um cassino jogar pôquer, cuidado com a espécie mais perigosa, o tubarão das cartas. Se você não tomar cuidado, ele pegará todo o seu dinheiro. Segunda-feira de manhã. O alarme está tocando incessantemente e você lembra vagamente de já ter apertado o botão soneca. Talvez nem tenha apertado. Você força para abrir os olhos em fendas estreitas e tenta olhar através da névoa para o relógio. São 5h30. 5h30? Você pula da cama. O sono é expulso do seu cérebro por um choque elétrico. O trabalho começa às 9 e você certamente vai se atrasar. Mas você ainda pode chegar antes do almoço e se apressar. As crianças ainda estão dormindo, é claro. Todas às 6. Correndo pela casa, mas tentando ser o mais silencioso possível, você veste as primeiras roupas que encontra no guarda-roupa. Amarra a gravata, respira fundo e sai do apartamento. Ao chegar no elevador, há uma multidão de pessoas com sono. Mesmo 8 cabines não são suficientes para acomodar todos pela manhã. Você toma seu lugar no final da fila e espera. 2 elevadores chegam, já meio cheios, levando cerca de 1/4 das pessoas do andar. Demora 10 minutos ou mais para você finalmente se espremer em uma cabine e começar a descer do 42º andar. Você se sente mal por aqueles que vivem embaixo. Eles têm que esperar ainda mais. São 6 horas da manhã quando você sai do prédio e se junta à multidão apressada do lado de fora. Como de costume, nesta hora do dia, há um enorme engarrafamento na rua mais próxima. A multidão de pedestres é muito grande, então você tem que andar devagar. Em cerca de 1 hora você chega ao metrô e fica na fila para entrar. Serão necessários outros 40 minutos ou mais. Ainda assim, é mais rápido do que caminhar até o escritório e dirigir. No subsolo, você tem que esperar a sua vez de entrar no trem. Eles vêm a cada 5 minutos, mas tem tanta gente que se enfiar não adianta. Você só consegue entrar depois de mais 20 minutos.
com as portas batendo na bainha do paletó. Você fica encostado nas portas, empurrado contra elas pela pressão do povo. Na próxima parada, você tem que descer do trem para deixar os outros saírem. Mas quando você tenta voltar, é empurrado pela multidão, esperando para subir e perde o seu lugar. Vamos! As portas se fecham e você espera mais 5 minutos, pressionado de todos os lados por passageiros ansiosos. Quando o trem chega, você usa os cotovelos com urgência para entrar. Consegui! Você se prepara para uma longa jornada pela frente. Há uma aprovação semelhante esperando nas próximas 4 paradas. Quando você finalmente chega à sua estação, já está exausto. São 9 horas e 20 minutos. Você está atrasado, como era esperado. E ainda há um caminho a percorrer. A multidão de pessoas correndo atrasadas igual a você é ainda maior no centro da cidade. Então, respire fundo e mergulhe. As pessoas estão seguindo caminhos diferentes. Então, você tem que seguir em frente, o que torna o caminho dolorosamente lento. Se as ruas não fossem tão movimentadas, você não demoraria mais de 15 minutos para chegar ao local. Mas nessa bagunça, você passa uma hora inteira lutando para encontrar o caminho. Por fim, às 10h30, você está na entrada do prédio, Memos LTDA. Apesar de ser um dos maiores prédios de escritórios da cidade, há uma fila para usar os 6 elevadores também. Você revira os olhos e demora mais meia hora só para chegar ao seu andar. Uau, você está no elevador! Que alívio! Você pressiona o botão com o número 33 e espera, novamente. São 11 horas e 3 minutos. Você está acordado há quase 6 horas e, no entanto, acabou de chegar ao seu local de trabalho. Seus colegas estão correndo pelo chão como formigas e você cuidadosamente se dirige ao seu cubículo. Pelo menos fica perto de uma janela e você tem uma bela vista da cidade. Você olha para fora e vê uma imagem familiar. Fileiras e mais fileiras de arranha-céus. A maioria deles, prédios de apartamentos combinados com escritórios. Já se passaram mais de 50 anos desde que a anomalia aconteceu. Ninguém sabe exatamente onde começou, mas as pessoas começaram a ter quadrigêmeos e até quíntuplos com muito mais frequência do que o normal. E, estranhamente, isso parecia afetar unicamente esta cidade e seus subúrbios. Na primeira década, alguns decidiram que era algo no ar ou na água da cidade e se mudaram para outros lugares. Mas acabou que todos que nasceram aqui já foram afetados. Mesmo aqueles que se mudaram para outros países relataram mais tarde ter até 10 filhos ao mesmo tempo. E nem todos queriam ou mesmo podiam sair da cidade. Então algo precisava ser feito. É assim que a Memos LTDA surgiu. Sua missão era ajudar a cidade a se adaptar às novas circunstâncias e investigar a causa de tal anomalia. E as medidas tomadas foram drásticas, mas eficientes. Em primeiro lugar, a corporação investiu no desenvolvimento imobiliário. As famílias maiores precisavam de mais espaço para viver confortavelmente. Então, novos blocos de apartamentos foram construídos com mais quartos e interiores mais espaçosos em geral. Foi proposto às pessoas que vendessem seus velhos apartamentos e casas em favor de novos lugares para morar, e a maioria concordou de bom grado. Também havia uma desvantagem. Aqueles que não queriam se mudar, logo se viram cercados por enormes canteiros de obras. Mais cedo ou mais tarde, eles não suportaram o barulho e a poeira e concordaram em vender suas casas. A cidade inteira começou a se transformar. Prédios antigos foram demolidos para dar lugar a outros novos, mais altos e maiores. As estradas foram alargadas para o transporte circular mais livremente. Novas empresas foram abertas para dar empregos e serviços a milhares de novos cidadãos. Mas isso não foi suficiente. O crescimento populacional foi mais rápido que o desenvolvimento da cidade. Milhares saíram, mas milhões ficaram. A iniciativa de restringir o nascimento foi recebida com um grande protesto civil e, consequentemente, descartada. Como resultado, mesmo com centenas de arranha-céus, a cidade está terrivelmente superpovoada. Sua área cresceu enormemente desde o início da anomalia. E agora é a maior cidade do mundo não apenas em população, mas também em área. As condições de trabalho também se deterioraram. Cada vez mais pessoas procuram trabalhos que possam ser realizados a partir de casa, devido aos engarrafamentos incríveis. Outros encontraram trabalho em seus próprios edifícios ou nos arredores. Outros ainda, como você, não têm tanta sorte.
Eles têm que acordar cedo para chegar ao trabalho a tempo. Não é incomum ter um despertador ajustado para as 4 da manhã. Neste momento, as ruas estão relativamente sem aglomeração. Logicamente, porém, empregos de babá e ensino têm crescido muito durante esse período. Como todos os pais agora têm pelo menos 4 filhos para criar, eles aceitam qualquer ajuda que possam obter. Pessoas solteiras ganham bom dinheiro cuidando de seus vizinhos e dando aulas particulares a crianças em idade escolar. A propósito, escolas surgiram em um ritmo surpreendente, mas ainda não há o suficiente para acomodar todas as crianças. Os pais se inscrevem com anos de antecedência para que seus filhos sejam matriculados no ensino fundamental. O entretenimento também foi enormemente atingido. Vários novos restaurantes, cinemas e parques temáticos foram abertos dentro e além dos limites da cidade. Mas pedir uma mesa ou comprar o ingresso é um jogo de sorte incrível. Com a população da cidade 10 vezes maior, você deve planejar seu fim de semana com pelo menos 2 semanas de antecedência. E mesmo ir ao campo fazer um piquenique é uma aventura. Primeiro, você tem que deixar a cidade. Depois, encontrar um lugar sem tantos amantes da natureza como você. E depois de terminar, te espera uma viagem de volta para casa. Normalmente, as pessoas se preparam para uma estada de pelo menos 2 dias no campo, pois leva 3 horas apenas para sair da cidade e outras 3 para voltar. Perdida em pensamentos sobre tudo isso, você não percebe sua colega se aproximando de você e só acorda quando ela toca seu ombro. Ela sorri, se desculpa e você percebe uma pasta em sua mão. Ela olha para você e coloca a pasta na sua mesa, abrindo-a. Lá dentro, você vê alguns documentos, mas não entende do que se trata. Sua colega aponta vários parágrafos e você precisa lê-los 3 vezes para entender. É um conjunto de relatórios de várias cidades do país. São muitos números que você mal entende, mas todos os jornais têm uma coisa em comum. Eles terminam com um pedido para que a Memos LTDA abra uma filial em suas respectivas cidades. Você conta os relatórios. 17 novas cidades acabaram de testemunhar o mesmo baby boom que vocês estão tentando enfrentar há meio século. Aviso, monstro à frente. Não é a melhor coisa de se ver escrita em uma placa velha de madeira na entrada de uma floresta tropical que você acabou de cruzar. Você é um caçador de tesouro profissional e explorador da vida selvagem. No momento, está sendo perseguido por alguns caçadores de aparência barra pesada. Mas esses caras são amadores. Você sai correndo, se esconde e corre de novo. Funciona sempre. Por que aqueles caras gritavam tanto? De volta aos negócios. Há vários anos, você está em busca do baú de um pirata. Dentro dele, há um medalhão real de 300 anos. E de acordo com esse mapa antigo, o baú está em algum lugar aqui, nessa selva. O canto dos pássaros, insetos famintos, macacos gritando. Espero que nada esteja com muita fome. Você caminha até o rio e congela. De repente, silêncio total. Nenhum único som em lugar nenhum, exceto o rio. Nesse momento, o silêncio é quebrado. Definitivamente, algo está se aproximando de você por trás. Você se vira e vê o corpo de uma cobra longa e grossa. Você levanta a cabeça lentamente. 2 presas enormes estão penduradas bem acima dos seus olhos e uma longa língua bifurcada está lambendo suavemente seu nariz. Na outra ponta da língua está uma boca profunda e escura que parece um buraco negro. Você se encaixaria lá sem problemas. Você dá um passo para trás e tropeça em uma pedra. Você cai. É a última coisa de que se lembra. E então, trevas. Parece que você ficará nocauteado por um tempo. Hora de descobrir que monstro acabou de conhecer. Conheça a Titanoboa, a maior cobra que já existiu na Terra e o maior vertebrado terrestre depois dos dinossauros. Tem 13 metros de comprimento. Isso é como 7 adultos ou mais da metade de um vagão de metrô. E pode pesar até 1,5 toneladas. Todas as pitons e sucuris modernas são descendentes deste antigo réptil que viveu há 60 milhões de anos. Exceto por este, aparentemente. Essa cobra não é venenosa, mas usa suas longas presas para pegar comida. E sua mandíbula é feita para dar conta do recado. Imagine um carro vazio sendo esmagado pela ponte do Brooklyn. Essa é a sensação de ser um lanche da tarde da Titanoboa. De volta pra você. A Titanoboa ia dar uma olhadinha, mas você caiu e desmaiou. A enorme cobra não esperava que seu almoço fosse tão fácil. Ela fareja seu corpo, olha de cima a baixo. Você não é uma ameaça, então não precisa apertá-lo antes.
A cobra abre sua boca larga e começa a engolir. As cobras têm uma mandíbula especial dividida em várias partes. Elas são conectadas por ligamentos e músculos. Assim, as cobras podem abrir bem a boca, chegando à extensão de uma motocicleta. Mas hoje, a titanoboa não precisa se esforçar tanto. As titanoboas usam suas enormes presas para empurrar comida garganta abaixo. Enquanto engole, a titanoboa gosta de usar saliva para untar seu almoço e torná-lo mais escorregadio e muito mais fácil de engolir. Aos poucos, você desaparece de vista. Suas roupas estão encharcadas neste momento. Poucos minutos depois, você desapareceu de vista. A cobra parece muito gorda. E é aí que você acorda. Então, como podemos saber o que aconteceria? Um cara com um traje de proteção de corpo inteiro realmente tentou entrar em uma sucuri de propósito. Trevas. Você abre os olhos e respira fundo. Um líquido desagradável entra um pouco na sua boca e você tosse. É difícil coçar o nariz que coça. Você está espremido por todos os lados. A titanoboa tem uma garganta super musculosa. No início, você entra em pânico. O que aconteceu? Onde você está? Você grita, mas nenhum som. Não cheira exatamente bem lá. E é aí que você percebe onde está. Não é mais possível ver a luz do dia. Oh. Então, você sente uma estranha sacudidela, de um lado para o outro. A titanoboa está em movimento. Uma python pode digerir seu almoço em questão de semanas. Tudo depende do tamanho da comida. Essa titanoboa acabou de comer um lanche relativamente pequeno, então não deve levar mais do que algumas horas. Mas há boas notícias. Já que você não é tão grande, tem pelo menos um pouco de espaço para se contorcer. Você enfia a mão no bolso da calça. Suas roupas e suas mãos estão encharcadas, nojentas. Claro, tudo mais que você trouxe consigo também está encharcado. Seu mapa, fósforos, barra de granola. Além disso, não há muito ar dentro de uma cobra enorme. Você precisa conservar o oxigênio. Finalmente, você puxa sua lanterna à prova d'água. Ela ainda funciona. Parece um minúsculo quarto vermelho, sem portas, sem janelas. Então você se dá conta. Seu telefone! Você pode simplesmente pegá-lo. A tela está rachada, mas ainda funciona. Mas você tem apenas 4% de bateria e não tem sinal. Você pensa no sinalizador luminoso preso ao seu tornozelo, aquele que você usa para iluminar uma caverna escura e outras coisas, mas não consegue alcançá-lo. Você usa toda a sua força para dobrar os joelhos, mas simplesmente não consegue. De repente, percebe que parou de se mover. As cobras gostam de rastejar para um local seguro de descanso após ingerir uma grande refeição. É quando ela começa a liberar mais enzimas para ajudá-la a digerir o seu prêmio. Você tem uma chance para alcançar o sinalizador e precisa relaxar todo o seu corpo. Você para de se mover e começa a respirar lentamente. Então, sente que as paredes ao seu redor começam a relaxar também. Você tem 1 segundo para se abaixar e alcançar o sinalizador. Você vai em frente. Sua mão desliza pela perna, passando pelo joelho. Quase lá. Você alcança o tornozelo, mas não há nada lá. Deve ter se soltado enquanto corria pela floresta tropical. Algumas horas se passam. Você está bem dentro do estômago da titanoboa. As cobras têm enzimas poderosas que podem digerir todas as partes de um animal. Por isso não teria problemas em lidar com roupas e sapatos. Você tateia com as mãos. Talvez encontre algo para ajudá-lo. Um osso de uma refeição anterior, qualquer coisa. Seus dedos roçam em algo. Um objeto duro e redondo. Você conseguiu acender a lanterna. Não pode ser. É um medalhão real que você está procurando. Essa titanoboa deve ser muito mais velha do que você pensava e deve ter comido um saboroso lanche pirata há cerca de 300 anos. Como essa cobra sobreviveu por tanto tempo? Boa alimentação e bastante exercício? Não tem como fugir. Você decide escrever uma mensagem final em seu telefone. Talvez alguém o encontre depois que tudo isso acabar. Você escreve que ama sua família e viveu uma vida feliz e cheia de aventuras. Você começa a chorar, não de tristeza, bem, um pouco, mas principalmente porque as enzimas estão ardendo em seus olhos. A mensagem está pronta. Você coloca o telefone de volta no bolso e segura o medalhão com força. Você o achou e está maravilhado. Você fecha os olhos e começa a se sentir meio sonolento. Então seu telefone vibra. Alguém te enviou uma mensagem. Isso significa que finalmente tem algum sinal. Você pede ajuda e diz que foi engolido por uma cobra enorme. Você está salvo. Mas a pessoa do outro lado não acredita e desliga. Apenas mais um trote. Você liga de volta, mas sua bateria acabou. Um momento depois, a cobra começa a se mover novamente. Você ouve ruídos estranhos vindos de fora. O que está acontecendo?
Você pode sentir os músculos da cobra tensos, como se ela estivesse se preparando para correr. Alguns segundos se passam, então a cobra relaxa de repente. Você ouve vozes humanas e tenta gritar, mas está dentro de uma cobra, então... Uma mão humana agarra sua cabeça. Outra mão agarra você pelo ombro e começa a puxar. Alguém veio ao seu resgate. Você passa pela garganta e depois de alguns minutos, a escuridão desaparece e a luz do sol atinge seus olhos. Você está salvo. Por que você fugiu de nós? Estávamos tentando avisá-lo. Uau, aquele cara parece bem familiar. É o cara que estava te perseguindo antes. Acontece que ele não era um caçador, ele era um guia local. Aparentemente, os moradores estão sempre tirando turistas perdidos do estômago da Titanoboa. Eles geralmente dão à cobra algo para deixá-la sonolenta, e então puxam, puxam e puxam. Você abraça os seus salvadores e os agradece pela ajuda. Você com certeza jamais voltará a essa floresta tropical. Aviso, monstro à frente! Um sorriso se espalha pelo seu rosto, e você enfia a mão no bolso para sentir aquele incrível medalhão de ouro. Não, ele deve ter caído. Isso significa que ainda está preso na barriga da cobra. Você olha para os salvadores e pergunta: vocês se importam se eu voltar lá bem rapidinho? Imagine uma parede de água alta, como um prédio de 10 andares, com um pico branco espumoso quebrando na costa. Essa é a imagem mental que todos temos quando pensamos em tsunamis. Mas ela é correta? E se for, por que surfistas corajosos não tentam pegá-los? Afinal, essa é uma onda enorme implorando para ser pega. Medo de altura? Velocidade excessiva? Por que eles escolhem a vida? Não querem bater direto em um prédio quando aquela coisa se espatifar na costa e inundar as ruas? Mas eles são supostamente audaciosos. E quão legal seria se você, com suas bochechas balançando ao vento, pudesse pegar esse tsunami e sair dele direto para o seu apartamento no 10º andar. Só não se esqueça de deixar a janela aberta quando sair. Não, sério, de onde alguém tiraria a ideia de surfar em uma onda de tsunami? Eu sei de onde. Filmes. Todos aqueles filmes de desastre retratando tsunamis como ondas monstruosas. É como se eles cortassem aquela onda de um divertido filme de surfista durante o verão, colassem em seus próprios filmes e aumentassem as proporções da imagem. E não se esqueça do filtro cinza azulado. Lá vamos nós! Nosso blockbuster de tsunami desastroso está pronto! Deixe os detalhes para os cineastas. Realisticamente, a diferença entre tsunamis e ondas de surf é tão ridiculamente grande quanto aquela onda de filme prestes a destruir aquele arranha-céu. Você pode surfar em uma onda enorme, contanto que ela seja do tipo certo. E aquele tipo surfável que pode ser ainda maior do que tsunamis. Alguns surfistas surfam ondas assim todos os anos, mas falarei sobre isso daqui a pouco. Então, qual é a diferença entre esse tipo certo de onda e tsunamis? No surf, cada onda tem uma face ou parede. Esse é o ponto ideal de onde cada surfista procura pegar a onda. É como descer em uma prancha de snowboard, só que você não está amarrado à prancha e sempre há uma avalanche atrás de você. E pode haver tubarões bem embaixo de seus pés, esperando para limpar o que sobrar de você quando for engolido pela onda. Desculpe, isso foi um pouco assustador. Surfar é divertido, mas vou assistir da praia. Obrigado. Tsunamis não são assim de jeito nenhum. Imagine um tsunami mais parecido com uma maré gigante que chega em questão de minutos. Sim, a água provavelmente vai subir 9, às vezes 18 metros mais alta do que normalmente. Mas não vai subir como uma onda com aquela parede tão necessária. Será algo como uma colina de água que rola. Pense nisso como uma lava pastosa gigante viajando pela costa, só que mais rápido. Não, ainda mais rápido. Espere, isso é ainda mais assustador do que a coisa do tubarão. Deixa pra lá. Para que apareça uma onda surfável normal, basta que o vento sopre. Os tsunamis, no entanto, nascem de alguns eventos relativamente raros, como terremotos e erupções vulcânicas subaquáticas. É também daí que vem a diferença na força. Tsunamis nem sempre são maiores do que ondas regulares, mas são muito mais poderosos. Então, toda vez que eles surgem, eles tendem a trazer desastres consigo. Quando um terremoto subaquático acontece, ele produz uma quantidade inacreditável de energia que literalmente dá um soco na água. Essa energia tem que ir para algum lugar, e esse lugar é em direção à costa na forma de um tsunami. Na verdade, da próxima vez que você estiver lavando louça e precisando de um pouco de diversão, poderá fazer seu próprio mini tsunami.
Basta colocar a mão totalmente embaixo d'água e movê-la para cima e para baixo. Mesmo que seja um pouquinho, você verá ondulações na superfície. É o que acontece no oceano após um terremoto, mas em uma escala muito maior. Os tsunamis ganham velocidade incrível com o movimento ou deslocamento do fundo do oceano, até 320 km por hora. Então, essas coisas atingem a Terra viajando tão rápido quanto uma flecha no ar? Bom, é por isso que eu falei em bochechas balançando ao vento, enquanto você cavalga aquela onda deformada. Mas não, sério, elas não estão nem perto dessa velocidade toda quando batem na costa. Elas perdem muita energia quando encontram a elevação do fundo do oceano nas proximidades da costa e qualquer obstáculo subaquático em seu caminho. Quando você surfar para a janela do seu apartamento, estará indo a apenas 50 km por hora. A onda pode desacelerar, mas fica maior à medida que se aproxima da costa. Mega tsunamis são aqueles com 30 metros de altura, que levam você ao seu apartamento no 10º andar. A altura média para a maioria é de apenas 3 a 9 metros. Sim, apenas. Compare isso com uma onda de surf normal. Geralmente tem 2 metros de altura e viaja a somente 20 km por hora. É por isso que os tsunamis ainda são rápidos e grandes, o suficiente para causar enormes danos. Mas as ondas de surf também não são pouca coisa. Esses tipos de ondas também podem ser perigosos, assim como os tsunamis. As ondas impulsionadas pelo vento aumentam quando atingem um obstáculo subaquático próximo à costa. Este obstáculo, seja uma crista subaquática ou recife de coral, é a principal fonte de perigo para os surfistas. Se um surfista não conseguir se segurar, ele será arrastado para as profundezas, onde ficam os recifes afiados. Isso e bater na água não é exatamente como um tapinha nas costas por um trabalho bem feito. Ok, eu entendi. Você não pode surfar em um tsunami, mas estamos em um território de e se, onde as regras não se aplicam. E a minha imaginação gosta de correr solta. Então, vamos nos divertir com este desafio. Em primeiro lugar, uma vez que o tsunami não é uma onda comum, precisamos encontrar uma maneira de transformá-lo em um ponto de surf. Sabe, de alguma forma fazer com que ele forme uma parede. Uma coisa que poderia funcionar é um obstáculo artificial sob a água, que será especialmente projetado para retirar do tsunami sua energia monstruosa. Desculpe, vamos perder um pouco dessa velocidade épica, mas precisamos fazer a onda aumentar de tamanho ainda mais. O obstáculo precisará ser uma estrutura maciça, mas ainda profunda o suficiente para que o nosso surfista não bata a cabeça se for engolido pela onda. Em seguida, precisamos tomar outras medidas de segurança. Nesse caso, algum equipamento robusto. As roupas típicas de surf são feitas de neoprene, um material flexível que protege você apenas da água fria e ajuda você a se manter à tona. Mas você tem sorte. Uma nova tecnologia surgiu recentemente. Uma roupa de mergulho que resiste a uma mordida de tubarão. De certa forma, é como os coletes de Kevlar. Todos os testes mostraram que não pode ser perfurado com objetos pontiagudos e evita que os ossos quebrem. Infelizmente, hematomas causados por impacto direto são inevitáveis. Afinal, estamos falando sobre surfar um tsunami. E, finalmente, a prancha em si. Se surfar em uma onda normal é um desafio justo para o seu senso de equilíbrio, então se manter nessa prancha enquanto surfa um tsunami pode ser impossível. Lembre-se, e se... Ok, vamos adicionar alguns estabilizadores nessa prancha. Ok, agora você está pronto. Você está pronto, não está? Não se acovarde agora. Vamos, muitas pessoas já fizeram isso. Isso é feito o tempo todo em Nazaré, Portugal. Bom, eles não surfam em tsunamis, é claro. Mas surfistas profissionais de ondas grandes vão lá todos os anos para desafiar ondas gigantes. E este tsunami de 9 metros que você está prestes a surfar é apenas um filhote em comparação com a maior onda já surfada. Tinha 24 metros de altura, mais do que o dobro da altura de um poste de telefone. O surfista profissional brasileiro Rodrigo Coxa quebrou este recorde em 2017. Maia Gabeira definiu o recorde feminino ao conquistar uma onda de 22,4 metros em setembro deste ano. E não acho que seja o limite, porque as ondas em Nazaré às vezes podem chegar a 30 metros. A razão pela qual as ondas em Nazaré são tão grandes está nas profundezas do oceano. Este local possui um dos maiores canyons subaquáticos da Europa. É um corte de 230 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de profundidade no fundo do mar, que empurra quantidades insanas de energia sísmica para produzir ondas massivas no momento em que atingem a costa. O canyon sozinho triplica a altura das ondas aqui, mas também há fortes correntes oceânicas e fortes ventos de ondulação nesta região.
Então, é como se fosse a tempestade perfeita para surfistas que gostam de um verdadeiro desafio. Uou! Que loucura aquela festa! Você e seus amigos saem da danceteria e chamam um táxi. 10 minutos depois, estão indo confortavelmente para suas respectivas casas. De canto de olho, enquanto conversa com eles, você percebe que as luzes da rua estão apagadas. Embora sejam 3 da manhã e ainda esteja escuro lá fora. Tanto faz também. O táxi o deixa na sua casa e sai em alta velocidade. A entrada da garagem também está escura. Provavelmente todos estão dormindo, não é de admirar. Você caminha até a porta da frente. A luz com o sensor de presença não acende. Que estranho. A lâmpada deve ter queimado. Você fica sem entender e tateia procurando as chaves no escuro. Achou! Agora faz silêncio para não acordar ninguém. Sem acender as luzes do corredor, tira os sapatos e vai na ponta dos pés para o banheiro. Hora de tomar um bom banho para tirar o suor de tanto dançar. Ao ligar a luz do interruptor, nada. A luz não acende aqui também. Agora isso não foi coincidência. Você até pensa em ir até o porão e usar o gerador a diesel, mas desiste da ideia, porque ele é muito barulhento. Ok, bora tomar banho no escuro então. Quando abre a torneira, tudo o que ela faz é gorgolejar e pingar algumas gotas de água suja. E então, tudo fica em silêncio. Que maravilha! Sem luz e sem água. O melhor fim de noite de todos os tempos. Irritado, você sobe para o quarto, tomando cuidado para não pisar no seu gato no caminho e cai na cama sem nem mesmo tirar a roupa. Qual é o problema, né? É de manhã. Você acorda se sentindo nojento. As roupas grudam no seu corpo e é preciso desesperadamente tomar um banho agora. Aí desce para o banheiro, acende as luzes sem pensar e aí vem a lembrança de tudo. Ainda não tem luz. Quando checa a torneira novamente, nada ali também. Simplesmente ótimo. Ok, já são 11 da manhã, então é a vez do gerador. Você vai até o porão e coloca um pouco de gasolina no tanque, depois liga o aparelho. Ele começa a roncar alto, mas pelo menos funciona. Isso significa que você tem eletricidade agora. Ao subir de volta, sua mãe está acordada. Você explica o que está acontecendo e sai. Vai até o mercado mais próximo comprar algumas garrafas de água. No caminho, encontra um de seus vizinhos, que está carregando um galão de água em cada mão. E rapidamente descobre que todos parecem estar com o mesmo problema. Sem luz e sem água. Ao virar a esquina, mesmo de longe, dá para ver a fila antes da entrada do mercado. É preciso esperar 20 minutos antes de chegar a sua vez e pegar seus próprios 2 galões. A moça do caixa informa com voz cansada que os pagamentos com cartão não estão disponíveis devido à falta de energia. Apenas dinheiro, por favor. Você revira os olhos e dá a ela as notas. Certamente é um inconveniente temporário, nada mais. Hora de voltar carregando os galões. Já se passou 1 mês sem eletricidade e sem água da torneira. O que começou como um incômodo, agora está se transformando em um desastre total. A maioria dos locais públicos está fechada, assim como as fábricas e até as escolas. A TV também não está funcionando e, obviamente, muitas pessoas perderam seus empregos. Você teve que largar seus estudos e ajudar seus pais na horta. Eles estão ocupados cultivando os próprios vegetais. Mas o que realmente o preocupa é que ainda não houve nenhum anúncio oficial sobre o que está acontecendo. As pessoas estão começando a se reunir em comunidades próximas para ajudar umas às outras. Muitas daquelas cujo trabalho era relacionado a computadores e máquinas estão agora aprendendo a sobreviver por conta própria, sem as conveniências modernas. Mesmo os agricultores enfrentaram dificuldades. Eles tentam usar as máquinas com moderação, economizando combustível, e o trabalho se torna cada vez mais difícil. A água engarrafada também está se tornando um luxo. Os preços dispararam nas últimas semanas, e se não melhorar logo, somente poucos terão acesso à água potável. Em casa, você só liga o gerador a diesel quando é necessário, para cozinhar alimentos ou fazer uma limpeza rápida uma vez a cada poucos dias. Outras vezes, nem usa eletricidade. E está começando a se acostumar a acordar de madrugada para pegar o máximo possível de luz solar durante o dia. Quando o sol se põe, não dá para fazer nada na escuridão. Então você vai dormir depois de um dia duro de trabalho ou acende uma vela e lê um bom livro à moda antiga. Meio ano se passou. Nada mudou. Ainda não há informações sobre o que causou a interrupção de fornecimento.
E as pessoas que fizeram viagens para outras cidades voltam com as mesmas notícias de todos os lugares. O problema parece ser global. Se acostumando com seu novo estilo de vida, você e seus pais reorganizaram a casa. Você tem 2 vacas e várias galinhas para leite e ovos. E seu quintal agora é um verdadeiro pomar com pepinos, batatas, tomates e até maçãs crescendo. No entanto, conseguir água para beber e fazer jardinagem é uma provação. A engarrafada se tornou muito rara e extremamente cara. Então agora é necessário ir até um rio que fica a 10 quilômetros de distância. No início, dava para ir até lá de carro, levando quantas garrafas e vasilhas coubessem. Mas depois de alguns meses, não há mais nada de gasolina. Então agora você e seu pai fazem todo o trajeto a pé. Pelo menos é um carrinho. Assim dá para carregar mais do que somente com as mãos, mas a viagem ainda leva a maior parte do dia. A cidade se tornou uma comunidade muito amigável e solidária. Os vizinhos se ajudam o tempo todo e é comum fazerem churrascos com toda a vizinhança. Todos levam sua própria comida para contribuir. E aqueles que não estão lidando bem com a vida mais natural ainda, levam para casa alguns produtos para se alimentar por vários dias. Embora você more no subúrbio, quase no interior, ainda não é normal o silêncio sem carros passando. Ainda assim, outro som substitui o dos motores. Cascos batendo ao longo da via. Mais e mais pessoas estão andando a cavalo novamente para sobreviver. A própria cidade ficou quase vazia. As pessoas estão deixando seus apartamentos para morar no campo. E muitas precisaram se unir em grupos para sobreviver nas áreas de terra que adquiriram. As melhores localizações são, é claro, ao longo das margens do rio, onde a maioria dos moradores da cidade se concentrou. Alguns tentaram organizar postos e vender água do rio, mas logo passaram vergonha. O acesso gratuito à água foi concedido a todos. Hoje é aniversário da sua mãe. Você e seu pai trocaram um pouco de carne e vegetais por um lindo buquê de rosas brancas e morangos, que é o favorito dela. É a 4ª vez que comemoram o aniversário dela nesse novo mundo. Há 4 anos e meio, todos estão vivendo do zero e as coisas estão parecendo melhores do que nunca. Seu pai conversou com a comunidade e com os ex-moradores da cidade que estão na beira do rio. E eles concordaram em ajudar a construir um sistema de irrigação. Você cavou 3 canais que ajudam a irrigar as plantações de todos e então voltou como era antes. Agora não é necessário viajar 20 quilômetros em intervalos de poucos dias. Além disso, as pessoas da sua vizinhança organizaram colheitas comunitárias e você trabalha no seu canteiro todos os dias, semeando, arando e colhendo. Depois, a colheita é distribuída entre todos de acordo com o tamanho de suas famílias. Com esse sistema, ninguém fica de fora, mesmo que não possa trabalhar no campo. Surpreendentemente, você gostou desse estilo de vida, pois mal se lembra de como era ter um smartphone ou assistir à TV. E aprecia o canto dos pássaros todas as noites, além de curtir trabalhar ao ar livre todos os dias. Embora tenha sido difícil no início, você agora está bronzeado, magro e musculoso, e sua saúde física e mental melhorou. Não é mais preciso atender prazos ou ficar correndo para todo lugar. Sua vida agora é tranquila e o seu propósito é simples: viver e ajudar os outros. Você também não se esqueceu dos seus amigos e todos se visitam com frequência. Eles vêm para ajudá-lo no campo e à noite todos jantam juntos, jogam cartas e cantam ao redor do fogo. Até onde é possível lembrar, a vida nunca foi tão simples e satisfatória. Ninguém sabe ainda o que aconteceu, mas parece que foi para melhor. Que dia lindo, não é? Até que... Bum! Isso é a gravidade desaparecendo apenas por um segundo. Vamos recapitular os eventos da menor a maior escala. Vamos começar com você. Sim, você. Se a gravidade fosse perdida por um único segundo, infelizmente, você provavelmente não existiria mais. O fato é que a gravidade não apenas o mantém ancorado na Terra, ela também mantém todos os átomos dentro do seu corpo juntos. Se essa força desaparecer completamente, mesmo por um período de tempo tão curto, é provável que você simplesmente saia voando em pedaços por aí. Do contrário, você começará a flutuar acima do solo. Não muito alto, porém, porque um segundo não é suficiente para voar muito longe. Se a gravidade parar de funcionar apenas para você, você levitará somente alguns centímetros e em seguida cairá para trás sem consequências. Seus pensamentos serão ocupados pela falta de oxigênio em seus pulmões, porque sem gravidade, seu sangue irá parar de ser bombeado.
Agora, se isso também afetar os objetos ao redor, você terá sorte de estar longe de casa, porque tudo ao seu redor também irá flutuar. E depois de um segundo, todos os seus talheres, sua cama, seus armários, etc., irão se espatifar no chão. Felizmente, os edifícios e as árvores provavelmente permanecerão onde estão por estarem fortemente enraizados no solo por seus próprios meios. Ainda assim, a imagem não será bonita e caberá a você limpar essa bagunça. Droga! A propósito, você certamente sabe que nosso planeta está girando e se lançando através do espaço em velocidades alucinantes. Então há uma chance de que, se a gravidade desligar por um segundo, tudo na superfície da Terra sucumba à inércia e voe horizontalmente a várias centenas de quilômetros por hora. Isso será uma bagunça ainda maior, mas apenas se tudo retiver sua massa. Se isso não acontecer, então não deve ser um problema. Talvez. No entanto, o verdadeiro problema começa se a gravidade desaparecer para todo o planeta. A força da gravidade é igual à pressão de dentro da Terra, e se a pressão externa acabar, nada impedirá que as entranhas derretidas do nosso planeta explodam na superfície. Um imenso terremoto começará em toda a Terra, enquanto as placas tectônicas se moverão para cima. Além disso, todos os vulcões do mundo provavelmente entrarão em erupção também, já que a lava será bombeada com a pressão. Se essa mega erupção ocorrer, nenhuma vida sobreviverá, exceto as criaturas mais robustas, como os tardígrados. As nuvens de cinzas vulcânicas se espalharão por todo o planeta, bloqueando o Sol. Em um primeiro momento, as temperaturas vão subir devido ao efeito estufa, mas depois o planeta esfriará e uma nova idade do gelo terá início. Sendo otimista aqui. Isso tudo acontecerá mesmo se a gravidade retornar após um segundo, porque o movimento já vai começar e será necessária uma força muito mais poderosa para pará-lo. Lá em cima, a atmosfera da Terra simplesmente evaporará. O ar que respiramos também é mantido ao redor do planeta pela força da gravidade. Então, se ela estourar, não teremos nada com que encher nossos pulmões. Quando a gravidade voltar em um segundo, a atmosfera acabará se recompondo, mas o dano já terá sido feito. Vai demorar muito para que o ar volte à sua composição original. Enquanto isso, no espaço, as coisas são ainda piores. Até onde sabemos, tudo no universo é mantido unido pela gravidade, incluindo outros planetas, estrelas, galáxias e até aglomerados galácticos. Em uma escala cósmica, nosso planeta é apenas uma partícula de poeira com uma massa realmente minúscula. O Sol é incrivelmente grande em comparação. É 109 vezes maior em diâmetro e mais de 300 mil vezes mais massivo, razão pela qual sua gravidade é capaz de manter tantos planetas em sua órbita. E agora, essa força enorme simplesmente fez puff! Mesmo que seja apenas um segundo, a imensa pressão do gás de dentro da nossa estrela a faria explodir, enviando uma onda de calor muito maior do que qualquer coisa que já experimentamos na história. O Sol provavelmente sobreviverá, porque um segundo é um período de tempo muito curto para a estrela inflar demais. Mas o mesmo não pode ser dito sobre Mercúrio, Vênus, Terra e provavelmente Marte também. Mercúrio, sendo o mais próximo, provavelmente será simplesmente incinerado. A temperatura em Vênus já é extremamente alta, mas aumentará ainda mais queimando sua superfície. Que bom que o planeta não é habitado. E coitada da Terra! A onda de calor do Sol provavelmente obliterará nossa atmosfera primeiro e depois fará o mesmo com a superfície. Então, parece que nada será capaz de sobreviver. De novo. Pois é. Mas isso não está nem perto do fim. Nosso Sol é uma das menores estrelas do universo, sendo a maior delas cerca de 1.500 vezes maior e mais massiva. Se tal gigante perder sua gravidade por um segundo, tudo ao seu redor por milhões e milhões de quilômetros simplesmente se desintegrará, incluindo outras estrelas menores. Mas os objetos com mais massa e, como resultado, mais gravidade são estrelas de nêutrons e buracos negros. Ambos são extremamente pequenos para sua massa, como eu, mas a pressão dentro deles é tão imensa que a perda de gravidade, mesmo por uma fração de segundo, pode significar uma tremenda explosão espacial. E com um segundo inteiro, a explosão é basicamente garantida. Ninguém sabe ao certo, porém, como funcionam os buracos negros. Então, há uma chance de que alguma outra coisa aconteça com eles, ou até mesmo nada. Por fim, na escala maior, se a gravidade decidir fazer uma pausa de um segundo, surpreendentemente, nada demais acontecerá. A maioria dos planetas manterá suas órbitas, embora possam mudar um pouco. E se falarmos sobre galáxias ou aglomerados galácticos, eles nem perceberão nada.
As maiores mudanças serão locais, porque, como disse antes, as estrelas explodirão, e quanto maior a explosão, mais afetará os corpos celestes vizinhos. Por exemplo, se uma estrela grande o suficiente envia uma onda de energia na direção do nosso sistema solar, ela pode enviar asteroides voando em nossa direção a partir da nuvem de Oort. Essas rochas espaciais caem na Lua e até mesmo na Terra com bastante regularidade, mas são, em sua maioria, bastante pequenas. Aquelas enviadas a nós por uma explosão estelar, no entanto, podem ser muito maiores e mais perigosas. Estaremos protegidos por outros planetas, mas ainda assim, as chances de colisão serão muito maiores do que o normal. Mas quem realmente se importa? Já estaremos torrados quando isso acontecer. Obviamente, tudo isso é apenas especulação. Ninguém sabe ao certo o que acontecerá se a gravidade repentinamente decidir parar de funcionar, mesmo que por um segundo. O que sabemos, porém, é que isso não pode acontecer sem que várias leis da física sejam quebradas de uma vez. Os cientistas estão certos de que esse desligamento é completamente impossível. Para que isso aconteça, tudo no universo terá que perder sua massa primeiro. A massa é o principal motivo de as coisas terem gravidade. Portanto, quanto mais pesado o objeto, mais gravidade ele possui. Até você tem. É tão pequena que você não consegue sentir, mas se você fosse vários milhões de vezes mais massivo, provavelmente se tornaria o centro das atenções de todos. Ei, eu aproveitaria essa oportunidade. Então, outra coisa maluca aconteceu comigo recentemente. Era uma manhã de domingo e fritei ovos para o café da manhã, mas algo definitivamente estava errado. Porém, eu não tinha certeza se era com os ovos ou comigo. Bem, você já experimentou ovos fritos, certo? Normalmente eles têm gosto de ovos. Mas dessa vez, senti gosto de limão, iogurte de baunilha e até de um pouco de papel, que não é tão bom quanto você acha. O iogurte tem um gosto bom puro, mas junto com ovos é nojento. Qualquer que fosse o motivo, decidi que naquele dia tomaria apenas um chazinho mesmo. Mas assim que o provei, cuspi. O que é isso? Será que coloquei uma colher de pimenta preta dentro? Eu precisava de um pouco de água o mais rápido possível. Peguei um copo e, felizmente, era apenas um normal de água. Tentei comer alguns morangos, mas, junto com o sabor habitual da fruta, eles tinham gosto de pimenta malagueta. Essa não é uma boa combinação, para ser honesto. Parecia que tinha acontecido alguma coisa com todas as comidas de casa. Eu também bebi um copo de suco de laranja. Surpreendentemente, o gosto era bom. De repente, tive um pensamento estranho. Eu sinto o sabor das cores? Isso era tão maluco e estranho que eu precisava verificar essa teoria imediatamente. Admito, lambi a parte branca de trás do meu celular. E ela realmente tinha gosto de iogurte de baunilha, igual a ovo. Então era verdade. Eu podia sentir o gosto de cores, que se misturariam com o sabor original de cada comida. Isso bagunçaria tudo. Eu queria ir ao médico, e embora esse novo superpoder fosse estranho, ele ainda era um pouco empolgante. Além disso, eu não via a hora de descobrir como eram os outros sabores. Então fui até uma papelaria e comprei um kit de canetinhas marca-texto. Fui até a mesa, abri a amarela e lambi. O gosto era de limão, então fiz o mesmo com cada uma e preparei uma lista. Rosa tinha sabor de morango, vermelho de pimenta malagueta e laranja de laranja. O azul era bem amargo. O azul claro, salgado, e o violeta lembrava mirtilo. Preto era pimenta preta. O bege, nozes. Cinza, papel. Enquanto o verde tinha gosto de vômito. Bem, eu tive que decidir que não teria comida verde a partir de então. Não que eu estivesse realmente triste com isso, só faltou uma cor. O marrom. Eu estava muito relutante em tentar, mas precisava descobrir. Para o meu alívio, tinha sabor de café. Eu não gosto de café, mas poderia ser pior. Eu sabia que deveria ir ao médico, mas meio que queria viver com esse superpoder por um tempo. Isso não é algo que acontece todos os dias, sabe como é? Então decidi ir ao médico no dia seguinte. Então tive que aprender a viver com essa habilidade. Precisei evitar de colocar na boca qualquer coisa preta, cinza, azul e verde. Não só comida, mas também pratos e talheres. E eu tive que descobrir qual comida eu realmente podia comer, pois não gostei dos morangos com sabor de pimenta. Então fui ao mercado comprar alguns pratos transparentes. Enquanto caminhava, pensava no cardápio daquele dia. O suco de laranja funciona. Morango, baunilha e iogurte de limão também. Eu poderia fazer uma salada de frutas com manga, framboesa, uva, banana e iogurte. Isso foi tudo o que consegui inventar. Enquanto pensava, mordi o lábio e descobri que tinha gosto de morango.
No mercado, foi muito fácil encontrar uma tigela transparente, mas colheres e garfos foram um problema. Acho que fui em todas as lojas da minha cidade até que finalmente consegui achar. Assim que voltei para casa, cortei todas as frutas e fiz uma salada de frutas. Não comi muito naquela manhã, como você se lembra. Honestamente, foi a melhor salada de todos os tempos. Economizei um pouco, pois não precisei comprar frutas vermelhas, laranjas e limões, mas os sabores deles estavam ali. Enquanto eu saboreava a minha refeição, o telefone tocou. Era minha avó me convidando para jantar naquela noite. Tentei dizer que não poderia, mas ela não me ouviu. Ah, avós, você sabe como é impossível evitar quando elas querem alimentá-lo. Então, disse que não queria ouvir nenhuma desculpa e que eu tinha que estar na casa dela às 18 horas. Isso significa que eu não poderia esperar até o dia seguinte. Eu tinha que ir ao médico imediatamente e me livrar desse superpoder antes que minha avó me fizesse comer vômito e tomar chá de pimenta do reino. Olhei as horas. Tinha apenas 20 minutos antes que meu médico fosse embora e a clínica ficava a vários quarteirões de distância. Terminei minha salada e saí correndo de casa. Cheguei à clínica apenas 5 minutos antes que fechassem e perguntei se meu médico poderia me ver, pois era uma emergência. Para meu alívio, ele concordou. Quando lhe disse que conseguia sentir o gosto das cores, ele me olhou perplexo e provavelmente pensou que era uma brincadeira idiota. Então contei toda a história, sobre o ovo frito no café da manhã e de como comprei e provei todos os marcadores. Que violeta era como mirtilo e verde não era como maçã, como ele poderia ter pensado. Que passei horas tentando encontrar um garfo e uma colher transparentes. Pra ser honesto, na minha cabeça isso já parecia melhor e fazia muito mais sentido. O doutor ficou em silêncio e meio desconfiado. Ele mediu minha temperatura, minha pressão arterial e olhou na minha boca. Então, você tem comido canetinhas marca-texto? E sorriu. Opa, acho que minha língua estava da cor do arco-íris. Bem, isso realmente não parece normal para um adulto. O médico obviamente não acreditou em mim. Então ele apenas me deixou ir, recomendando uma boa noite de sono. Então eu acho que estava preso àquilo e precisei ir para a casa da minha avó. Infelizmente, ela não iria dar iogurte de morango no jantar. Fui para casa pegar meus talheres novos. Assim, pelo menos não teria que sentir o gosto de papel ao comer com um garfo de metal cinza da minha avó. Eu tinha mais 2 horas, então pesquisei no Google, mas ainda não consegui encontrar uma solução, nem mesmo pesquisar sobre minha condição. Achei que talvez pudesse eliminá-la com água, então bebi 4 litros. Mas isso não resolveu. Então, fui para a casa da minha avó me sentindo um condenado. Além disso, eu realmente precisava ir lá. Ela ficou feliz em me ver e anunciou que tinha feito minhas panquecas favoritas de brócolis. Sim, talvez ontem elas fossem minhas favoritas, mas naquele dia definitivamente não eram mais. Tentei dizer que não estava com fome, queria só tomar um pouco de suco de laranja, mas é claro que ela não quis ouvir. E me deu um prato com 5 panquecas e uma xícara de chá preto. De repente, tive uma ideia de como poderia me livrar pelo menos do gosto de pimenta. Se eu colocasse um pedaço de limão no chá, ele ficaria marrom. Assim, teria um chá de café da manhã em vez de um de pimenta. Tive sorte, minha avó tinha limão, então o problema do chá foi resolvido. Mas a pior parte eram as panquecas. E a vovó me olhava toda animada e satisfeita. Eu tive que comer. Eu estava tentando controlar minha expressão facial e parecer muito feliz, como se estivesse comendo a melhor comida do planeta, embora fosse a refeição mais terrível da minha vida. E sim, eu estava bebendo muito do meu chá-café. Bem, 3 xícaras. E quando terminei e agradeci minha avó, ela ficou tão feliz que entendi que valeu a pena comer vômito. Acontece que vovó tinha um iogurte de baunilha, então eu comi tudo o que tinha para me livrar daquele gosto que ainda ficou na boca depois das panquecas. No caminho para casa, mordendo meu lábio de morango, fiquei pensando. Tinha que haver um jeito de me livrar dessa habilidade, mas não conseguia pensar em nada. Então assim que cheguei, simplesmente fui dormir, embora fossem apenas 9 da noite. Dormi 11 horas e na manhã seguinte fiz uma salada de frutas com iogurte. De novo, achei que daí em diante esse seria meu prato para o resto da vida. Eu estava comendo com o meu garfo transparente e assistindo a um programa de TV quando de repente percebi que não senti o gosto de limão ali. E nada de laranja também. Mordi meu lábio e ele não tinha mais gosto. Com minhas mãos tremendo, abri a geladeira para pegar meus morangos. Comi um e tinha gosto de morango normal, sem pimenta. Tudo voltou ao normal, como se nunca tivesse acontecido. Mas eu juro que sim, de verdade. Caramba!
Faltam só 5 minutos. O momento mais importante da sua carreira está chegando. Você está suando muito nessa roupa, mas agora é tarde demais para trocar. Você está em uma conferência internacional de tecnologia, junto com cientistas, engenheiros, programadores, economistas mais famosos do mundo e um monte de outras pessoas importantes. Desenvolvedores de inteligência artificial fizeram uma descoberta que pode mudar o mundo para sempre. E em 4 minutos haverá uma demonstração pública desta revelação. Você está aqui como tradutor e precisa traduzir todo o material científico para vários idiomas. Você amou aprender línguas durante toda a sua vida. Primeiro eram filmes estrangeiros e séries de TV com legendas, livros, quadrinhos. Aí começou a estudar mais a sério. Seus pais lhe proporcionaram viagens por todo o mundo para absorver diferentes culturas. E quando descobriu que existem cerca de 7.000 línguas em nosso planeta, decidiu passar sua vida aprendendo. Bem, algumas delas. Universidades de prestígio, pós-graduações, viver em diferentes países, estudar a história das línguas antigas, tudo isso tornou o melhor tradutor e especialista em línguas do mundo. Mas agora está um pouco nervoso, pois terá que traduzir a conferência para 7 idiomas diferentes. O evento começa. Os cientistas começam a falar sobre a evolução da inteligência artificial. Não, ela não vai dominar o planeta. Pelo contrário, vai tornar a vida das pessoas mais fácil. Você tem um mau pressentimento sobre isso por algum motivo. O principal desenvolvedor vaza a grande novidade. Uma nova linguagem foi criada para ser usada por todo mundo. Ela é simples de aprender. O algoritmo de tradução da inteligência artificial torna mais fácil lembrar palavras, gramática. Basicamente, os problemas de comunicação acabarão. Para tornar o aprendizado ainda mais fácil, os cientistas criaram um aplicativo que pode traduzir qualquer tipo de discurso para um novo idioma. Contexto, significado, sarcasmo, ironia, tudo agora pode ser traduzido para LCU, Linguagem Comum Universal. A população mundial ficará unida como nunca antes. É quando você percebe que o maior momento da sua carreira é também o início do declínio. Quem vai precisar de um tradutor se todos falam a mesma língua? Oh, caramba! Bastarão 20 anos para o planeta falar esse idioma comum. Todos os aparelhos terão o aplicativo LCU. A língua será ensinada em escolas e institutos. Grandes empresas e corporações oferecerão cursos obrigatórios para seus funcionários. A inteligência artificial pode traduzir milhares de livros por dia em LCU. No sistema e na TV, apenas os atores que falam esse idioma ganham os grandes prêmios. Pessoas que simplesmente não conseguiam aprender uma língua estrangeira antes não têm problemas em absorver a LCU. O processo de aprendizagem é fácil e divertido. Além disso, ela passa a ser um requisito para literalmente tudo. Então, os países começam a cancelar seus programas de visto. As fronteiras começam a ser diluídas. Em todo o mundo, o número de conflitos está diminuindo, porque as pessoas podem se entender muito melhor. Sistemas operacionais, videogames, artigos técnicos, músicas, piadas, assuntos científicos, agora são todos criados na nova linguagem mundial. Você pode ligar para qualquer pessoa do outro lado do planeta, contar algo e ouvir suas histórias interessantes. Consegue viajar ao redor do mundo e não ter medo de pedir acidentalmente 17 esquilos por café da manhã porque confundiu uma palavrinha. As empresas de cinema pararam de dublar filmes e acabaram com as legendas. Uhul! O mundo se tornou mais aberto. Os preços das passagens aéreas estão caindo e o turismo, os estudos e as atividades no exterior estão em alta. A cada ano, mais e mais pessoas renunciam à sua cidadania e se reconhecem como cidadãos do mundo. A ciência está se desenvolvendo mais rápido do que nunca, porque cientistas de todo o mundo podem finalmente trabalhar juntos. E estudar línguas estrangeiras é uma coisa do passado. Bem, parece que o mundo se tornou um lugar melhor, mas a LCU também tem um lado negativo. Tradutores e professores de línguas perdem seus empregos. Escolas de idiomas são fechadas em todo o planeta. Atores de dublagem também ficam sem trabalho. Você e muitas outras pessoas se opõem ao novo idioma e se unem em um esforço para provar que, mais cedo ou mais tarde, a LCU causará uma catástrofe. Enquanto o mundo inteiro se comunica no novo idioma, os cientistas concluem o primeiro estudo da mente humana em vários países. O número de conexões neurais e assim os pensamentos e os processos biológicos no cérebro diminuíram. Os cientistas estudaram centenas de milhares de pessoas em 3 grupos: poliglotas, quem fala apenas um idioma, e aqueles que nasceram no novo mundo e só conhecem a LCU. Os estudos mostram que o cérebro humano já não funciona como antes.
As pessoas costumavam tentar entender línguas estrangeiras, falá-las e traduzi-las, treinando suas mentes. Agora, as partes do cérebro responsáveis por isso pararam de funcionar. Mesmo quem nunca tenha aprendido uma língua estrangeira, ainda costumava ver e ouvir palavras que não entendia, e o cérebro pelo menos tentava processar a informação. Agora os cérebros se tornaram preguiçosos. Alguns dizem, se não houver outras línguas, que diferença faz? Quem se importa com o cérebro preguiçoso? Mas isso não é tudo. O cérebro humano piorou na análise de informações e lembrar e encontrar maneiras inteligentes de sair de situações difíceis. É mais árduo adquirir novos conhecimentos. O vocabulário das pessoas acaba se tornando cada vez menor. Às vezes, elas nem conseguem dizer o que pensam. A média de QI começa a cair. Aprender as línguas do passado está se tornando quase impossível. Alguns estão preocupados com o futuro. As pessoas podem esquecer sua história. Mudanças no cérebro humano são uma coisa, mas esquecer a história pode ser muito perigoso. Cada idioma está ligado à sua geografia e história. Mas o mais importante, a linguagem traz diversidade cultural para a vida diária. Por exemplo, há muito mais palavras para descrever o frio em países frios, mais tons de verde nos tropicais. Você entendeu? Com a LCU, essas pequenas coisas que tornam as culturas diferentes simplesmente desaparecem. A maioria das pessoas agora gosta da mesma música, assiste aos mesmos filmes e começa a perder o interesse por tudo. Imagine que você economizou dinheiro por 6 meses para voar para o outro lado do mundo. Ao chegar lá, todos falam e agem exatamente como seus vizinhos. Até assistem ao mesmo programa e seguem os mesmos influenciadores que você. De agora em diante, você nunca será capaz de determinar onde alguém cresceu por seu sotaque. Todos falam com a mesma entonação, usam a mesma estrutura de frases e palavras. A comunicação se torna sem graça. Para expressar melhor suas emoções, você usa gestos e linguagem corporal. 2 pessoas discutindo começam a se parecer muito com 2 malucos. Tremendo, se contorcendo, acenando. Mas o pior é que todos começam a perder o senso de humor. Devido à redução do vocabulário, é menos pensamento. Está ficando difícil pensar, quanto mais falar. Os sonhos ficam muito chatos. A poesia e as letras das músicas começam a soar iguais. Sim, a vida se tornou muito mais fácil. Mas e daí? Podemos nos entender facilmente, mas, ao mesmo tempo, esquecemos como pode ser emocionante aprender algo novo. A inteligência artificial continua tentando simplificar a LCU. E a cada ano, isso fica cada vez mais fácil. Os cientistas descobriram que a este ritmo, as pessoas irão se comunicar usando apenas sons em algumas décadas. Ninguém será capaz de expressar claramente seus pensamentos ou explicar suas ações. O entendimento global que todos têm, em breve mudará para um mal-entendido épico. As pessoas simplesmente esquecerão de como expor seus pensamentos. Você passou por momentos difíceis desde que perdeu o emprego de tradutor. Ficou tentando provar quanto os idiomas são necessários. Felizmente você e os outros tradutores e professores conseguem fazer isso acontecer. As pessoas nunca vão parar de usar LCU, mas o interessante em aprender línguas antigas reaparece. Conhecer um idioma antigo se torna uma novidade quente. Existem mais escolas de línguas do que nunca. Há apenas algumas pessoas no planeta que ainda se lembram das antigas. Você e outros tradutores ficam ricos. Aprender idiomas é agora o hobby mais popular, pois desenvolve perfeitamente as habilidades mentais. Se antes era legal ter um carro caro, uma conta bancária cheia e uma bela casa, agora a capacidade de falar 2 idiomas é considerada um sinal de sucesso. As empresas de cinema estão produzindo filmes, escritores escrevendo livros, artistas criando músicas, tudo em diferentes idiomas novamente. O mundo volta a ser diversificado, interessante e divertido. Merci beaucoup! Você chega em casa após uma longa sexta-feira no trabalho e diz para si mesmo: por que o fim de semana não pode ser maior? A ideia de voltar a trabalhar na segunda o angustia. São apenas 2 dias de folga e você tem tantas coisas para resolver. Aí, assim que liga a TV, ouve o melhor anúncio de todos que já ouviu na vida. A semana foi estendida para 10 dias em vez de 7. Você pula de alegria, pensando no longo fim de semana que terá. Haverá tempo suficiente para descansar e talvez até para sair da cidade e ir para o campo. Mas parece que você não ouviu a notícia inteira. Ao que tudo indica, haverá apenas um dia extra no fim de semana. Os outros 2 serão úteis. Mesmo assim, não é nada mal. 2 dias a mais no escritório, porém, mais um dia inteirinho no fim de semana. Por que há 7 dias na semana e não 10 ou 5? A resposta está escondida lá atrás, nos antigos dias da Babilônia, quando as pessoas olhavam para o céu em busca de respostas.
Elas eram bastante observadoras e perceberam que a Lua tinha fases. Depois, descobriram que ela levava 28 dias para completar um ciclo dessas fases. Curiosamente, hoje em dia esse ciclo dura 29 dias e meio. Ela começa com a Lua nova, que é quando ela não fica visível. O Sol, a Lua e a Terra ficam alinhadas de tal forma que só vemos o lado escuro da Lua. Depois disso, ela passa pelas fases minguante e crescente. E na sequência, vem a cheia. A partir daí, o processo é reverso. Minguante, crescente e Lua nova mais uma vez. Os babilônios dividiram o ciclo de 28 dias em 4 partes. Foi assim que chegaram a 7 dias, que é a semana que usamos até hoje. Além disso, quando as pessoas olhavam para o céu, viam os corpos celestiais. Eram eles o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Claro, agora sabemos que há muitos outros planetas, estrelas e demais objetos espaciais, mas na época, só esses estavam próximos o suficiente para serem observados. Um dia na Terra equivale a uma rotação completa do planeta em seu próprio eixo. O ano acaba quando a Terra termina uma volta completa ao redor do Sol. Isso leva 365 dias e 1/4. É por isso que existe um dia extra a cada 4 anos, 29 de fevereiro. O ano em que isso acontece é chamado de bissexto. Mas vamos voltar à nossa história. Agora é sexta-feira e você está super empolgado, afinal, terá um dia extra para relaxar neste fim de semana. Mais 2 dias a mais de trabalho. Mas isso significa que cada mês terá cerca de 43 dias. Isso vai totalizar 516 dias em um único ano. Tudo o que você já planejou para este ano terá que ser mudado. As férias e os feriados serão maiores. As pessoas passarão mais tempo na escola, nas faculdades e no trabalho. Isso quer dizer que se houver mais 2 dias úteis, as empresas e corporações terão mais lucros e os funcionários aumento de produtividade? Talvez. Você está no seu carro dirigindo para sua cabana perto do lago. 3 dias de ar fresco e de pôres do sol encantadores. Que alegria! Assim que chega lá, tira a poeira do seu barco e parte rumo ao meio do lago. Finalmente, paz e tranquilidade. O fim de semana acaba rapidinho, na noite do 10º dia da semana. É hora de voltar para a cidade. Na manhã seguinte, você acorda para a realidade de 7 dias de trabalho. A viagem do último fim de semana não sai da sua cabeça. Não demora muito para se dar conta de que 7 dias úteis é algo exaustivo. Na maioria dos países, as pessoas trabalham 8 horas por dia. Não na Holanda. Lá, as pessoas trabalham por volta de 6 horas, fechando um total de 29 horas na semana. Esse país tem oficialmente a menor jornada de trabalho do mundo, mas você não mora na Holanda, ou seja, tem um total de 56 horas trabalhadas por semana. Você consegue levar os 2 primeiros dias de boa, mas no terceiro, chega no escritório sonolento e sem energia. E olha que nem é o meio da semana ainda. Na sexta, já perdeu todos os prazos do trabalho e chegou atrasado em várias reuniões. Esqueceu o que iria falar quando estava fazendo apresentações. Eu não come direito desde o fim de semana. Mas já conhece bem esse sentimento. Também o sentia antes, quando trabalhava 5 dias por semana. Então junta seu resto de coragem e termina primeiro a semana, depois o mês. Mas as coisas não melhoram. A cada vez que você chega ao escritório, só consegue pensar em acampar e descansar em sua cabana. Ao olhar pela janela, vê um céu limpo, mais azul do que nunca. Então desvia seu olhar para a tela do computador e fica tonto. Suas costas estão doendo de tanto ficar sentado e sua postura está cada vez pior. Seu chefe não está nem um pouco satisfeito com seu desempenho e o pressiona para melhorar. Mas não é só você. Seus colegas também estão exaustos e também não sabem como lidar com essa situação. Um dia você percebe que tudo e todos no escritório o irritam. Isso faz descarregar sua raiva nas pessoas. E elas também fazem isso com você. Parece que até seus amigões, com quem você trabalha há mais de 5 anos, não o suportam. Ser grosso, não atender o telefone e nem responder e-mails, só piora a situação. 6 meses depois, você mal consegue olhar para o seu computador. 3 dias de folga não são suficientes para compensar os 7 trabalhados. Todos no escritório sentem a mesma coisa. Muitos de seus colegas já pediram demissão. Eles resolveram procurar empregos com melhores condições de trabalho. Você teve que arranjar óculos para trabalhar no computador. Com 7 dias forçando seus olhos, semana após semana, sua visão ficou bem pior. Você continua lembrando a si mesmo de que só faltam 2 meses para o feriado. Mas são 86 dias em vez de 60, como era antes. Mas vamos acelerar as coisas e ir direto para o Natal. É a última semana de trabalho antes que todos saiam de férias.
Você não para de sonhar com um passeio na praia, mas aí outro anúncio é feito. Por algum motivo misterioso, a folga de fim de ano foi reduzida. Ou seja, pode desistir de seus planos de surfar, se bronzear e nadar no oceano. O mais longe que você conseguirá ir é até a sua cabana. O que vai fazer lá em pleno inverno? Construir castelos de neve? Todos ao seu redor também parecem estar desesperados. As pessoas estão começando a perder a esperança. Um professor que está acostumado a ensinar alunos 5 dias por semana, agora tem que se preparar para 7 dias de estudo. Isso não significa que os semestres serão mais curtos. Serão longos como sempre, ou até maiores. As férias de verão serão iguais também. Os funcionários de construtoras ficarão exaustos após 7 dias trabalhados. Assentar tijolos, operar um guindaste ou britadeira, dentre outras atividades, será mais cansativo do que antes. A maioria das construções leva meses para sair do papel. E quando os funcionários estão cansados e não descansam há muito tempo, erros podem acontecer. E em se tratando de construções, o menor dos erros pode custar caro. Você precisará de mais combustível para o seu carro, já que terá que ir para o trabalho com mais frequência. 7 dias na semana em vez de 5. E como haverá uma alta demanda, o preço certamente aumentará. Pouco depois, poderá haver escassez de combustível também. Cada vez mais pessoas passarão a usar o transporte público. E em breve, ele será abastecido por eletricidade. Trabalhar a mais mudará o comportamento das pessoas. Uma pessoa comum com um emprego fixo ficará muito mais estressada e irritada. O fim de semana de 3 dias não conseguirá compensar os 7 trabalhados. Cada vez mais pessoas irão procurar médicos para tratar seus problemas recém-adquiridos. Mas os médicos também estarão trabalhando a mais, então terão seus próprios problemas também. As pessoas que precisam trabalhar em 2 empregos para sustentar suas famílias é que sofrerão mais. Elas não conseguirão lidar com a pressão ainda maior para tentar pagar suas contas. Todos terão que se deslocar mais. As plantas e fábricas irão trabalhar sem parar 7 dias por semana em vez de 5. Isso vai piorar a poluição do ar. E por trabalharem mais horas, as indústrias precisarão de mais recursos naturais. Tudo o que você espera é que esse experimento insano acabe o quanto antes. Minha nossa! Você se encontra nas ruínas misteriosas de uma cidade antiga. Você é o único membro da expedição que conseguiu chegar até aqui. Você está caminhando por um labirinto escuro quando acidentalmente ativa uma armadilha. Uau! Que som estranho! De repente, uma pedra enorme começa a rolar em sua direção pelo corredor. Você corre o mais rápido que pode, saltando sobre os destroços. Uma arremetida final e... ufa! Esta sala parece guardar um tesouro. Moedas de ouro e joias espalhadas por toda parte. Você arregala os olhos espantado. É uma fortuna suficiente para viver uma vida de luxo por décadas a fio. Mas não é o ouro brilhante que lhe interessa. É uma lâmpada velha que jaz nos escombros. Assim que você a pega, ela começa a tremer e um gênio enorme pula de dentro dela. Você tem um desejo? Sim, apenas um. Porque esse é um gênio preguiçoso. Não tem problema, você pede tanto dinheiro que nunca poderá gastá-lo todo. O gênio bate palmas e desaparece. Ding! Chega uma mensagem no seu telefone. Sua conta bancária foi completada com um 0000. Gente, esse número nem cabe na tela. Você volta à superfície e pega seu telefone. Vai verificar quem é o homem mais rico na Terra agora. Ah, aqui está você no topo da página. E novamente o número termina com reticências. É hora de ir para casa e começar a gastar seu dinheiro. A primeira coisa da lista é uma passagem de avião. Um assento com espaço extra para as pernas. Ah, muito barato. Primeira classe? Mesma coisa. Que tal o seu próprio avião? Algo que um príncipe árabe possuiria? Você opta por um enorme Airbus 380 convertido em um jato particular. Há uma escada em espiral, um elevador, 4 salas VIP, uma sala de concertos, um banho turco e um estacionamento. Você pressiona o botão pagar e seu avião logo está esperando na pista de pouso. Você verifica sua conta bancária e o número nem mudou. Então o gênio não trapaceou. Ao voar para casa, você se pergunta sobre outras maneiras de gastar seu suprimento infinito de dinheiro. Um carro? Uma casa? Você precisa de mais tempo para meditar sobre isso. Você pousou no seu país e agora precisa voltar para casa. Pegar um ônibus ou um táxi está fora de questão. Você caminha até um Bugatti recém-adquirido.
É um carro de edição limitada e custa 18,6 milhões de dólares. Seu pequeno apartamento não combina mais com você. Agora você precisa de algo maior, um arranha-céu. Então, o arranha-céu mais caro do mundo é o Abraj Al Bait, na Arábia Saudita, que custou 16 bilhões de dólares para ser construído. Mas você investe 20 bilhões para quebrar o recorde. A construção já começou, mas ainda é necessário um lugar para morar. Você compra uma cobertura no Madison Avenue 172 em Nova York por 100 milhões de dólares. Você já gastou 17 bilhões de dólares, mas não parece que sua conta bancária mudou nada. Você está se sentindo entediado e decide se divertir comprando as coisas mais caras do mundo. Um relógio com um monte de diamantes raros, 55 milhões de dólares. Feito! Mais um carro, desta vez uma Ferrari antiga, no valor de 70 milhões de dólares. É sua! Um cartão de beisebol que custa mais de 3 milhões? Por que não? Uma pintura de 450 milhões de dólares, criada por Leonardo DiCaprio. Opa, quero dizer, Leonardo da Vinci. Vai para a sexta também. Uau! Fazer compras é tão exaustivo. Hora de relaxar. O que significa? Uma ilha particular. 610 milhões de dólares. É o preço de uma enorme ilha no Havaí. É do tamanho de uma grande cidade e agora é toda sua. Você não vai embarcar no seu velho avião para chegar à ilha. Uhul! É preciso comprar um novo. Um Boeing 747. O modelo que os presidentes usam quando precisam voar para algum lugar. 660 milhões de dólares. E agora é todo seu. Sentado em um avião luxuoso, com uma grande equipe de comissários a seu serviço, você se sente a pessoa número 1. E você já se imagina curtindo sua nova ilha. É mesmo. Como você pode se esquecer de comprar um iate? O mais caro do mundo é banhado a ouro e supostamente tem alguns ossos de Tiranossauro Rex no quarto. Foram necessários 3 anos e 10 toneladas de ouro maciço para sua construção. E você o compra por quase 5 bilhões de dólares. A ilha parece deserta. Não há nada aqui além de praias douradas e vegetação exuberante. Mas você não é o homem mais rico do mundo? Então, decide construir um palácio. Clique e o Palácio de Buckingham, de 3 bilhões de dólares, aparecerá na ilha. E mais um para seus convidados, por favor. Na verdade, você está viajando pela bela ilha em seu próprio iate, mas ainda não parece feliz. O entretenimento para os ricos é bastante enfadonho. Você olha para o céu e pensa em voar para as estrelas. E aqui está você, na plataforma de lançamento, perto do foguete que está prestes a levá-lo ao espaço. Você pagou 52 milhões de dólares por isso. Mas a Estação Espacial Internacional parece estar cheia de nada além de laboratórios de pesquisa. Nada empolgante. É por isso que você constrói uma nova estação espacial de 150 bilhões de dólares com muitas coisas divertidas e até um spa. Você já gastou mais dinheiro do que todas as pessoas mais ricas do planeta, mas sua conta bancária ainda não mudou na dica de nada. Sua imaginação está descontrolada. Marte. Você gasta outros 2 bilhões e meio de dólares e se torna a primeira pessoa a colocar os pés em Marte. Bem, areias vermelhas, montanhas íngremes, crateras, mas não há nada para fazer. Mesmo para você, o homem com uma quantidade ilimitada de dinheiro. Então você bate a porta do seu foguete e volta para casa. Todos os seus arranha-céus já estão construídos. A cidade de Nova York, com sua casa no meio, parece muito diferente agora. Você está deitado em um quarto gigante, com um piso de mármore, vasos chineses antigos e... uma fonte? Seu dinheiro pode comprar qualquer coisa, mas você está sozinho. Então você construiu outro arranha-céu próximo ao seu. Este é para os seus amigos. E mais um para a sua família. E claro, seu querido gato também merece uma cobertura particular. Você ficou sem espaço livre. É hora de construir sua própria cidade. Você escolhe um lugar que costumava ser um deserto escaldante, com nada além de areia por quilômetros a fio. Mas você paga trilhões de dólares e constrói uma cidade do zero. Há uma rede de restaurantes com seu nome. Existem outdoors com o seu rosto nas ruas. E uma estátua gigante no prédio mais alto da cidade tem a sua aparência. A cidade está quase vazia. Mas você dirige pelas ruas escoltado por seguranças em carros extravagantes. Para o jantar, você compra o peixe mais caro do mundo. É o atum rabilho por 3 milhões de dólares. Então, você decide que é hora de fazer um filme autobiográfico.
O filme mais caro já produzido custou 400 milhões de dólares. Você paga 1 bilhão e contrata os atores mais bem pagos do mundo. Mas quando o filme estiver pronto, o único público é você mesmo, principalmente por estar em seu teatro privado. Quando os créditos estão rolando, você começa a jogar pipoca na tela. Você não gostou do show. Você caminha por um longo corredor com os quadros mais caros do mundo. Ao lado deles, você vê os mais raros achados arqueológicos e... Isto é outra fonte? Não, você não está bem. Você gastou trilhões de dólares, mas não está nem um pouco feliz e decide voltar para onde tudo começou. Com uma tocha na mão, você retorna às antigas ruínas. Lá está ele, o tesouro. Você encontra a lâmpada do gênio onde a deixou. Assim que a pega, o gênio aparece na sua frente. Ele ri porque você caiu na armadilha dele. Ele lhe deu uma quantidade infinita de dinheiro para que essas riquezas te enlouquecessem. Mas você pega seu telefone e pressiona o botão doar tudo. Naquele exato segundo, seu dinheiro vai para as contas de caridade em todo o mundo. Agora cientistas têm mais oportunidades de trabalhar em novos medicamentos. Ecologistas têm fundos para usar nos cuidados do nosso planeta. E todas as pessoas na Terra têm comida suficiente agora. O gênio fica com raiva porque você o enganou. Ele está prestes a te acertar com um raio. Mas você pega a lâmpada e confina o gênio lá dentro para sempre. Quando chega em casa e liga a TV, vê seu rosto em todos os canais. Estão chamando você de herói, o salvador da humanidade. Você recebe milhares de cartas de agradecimento de pessoas que deixou felizes. Você sorri e agora se sente melhor. Aparentemente, ajudar os outros é a melhor coisa que se pode fazer. Um portal reluzente se fecha atrás de suas costas. Um guia sorridente o cumprimenta. Ei, você não é a primeira pessoa a viajar entre os mundos, mas esta viagem ainda é algo fora do comum. À primeira vista, o lugar não é muito diferente do seu. As mesmas pessoas, o mesmo transporte, arquitetura parecida. Então por que seu amigo jurou que seria a viagem da sua vida? Seu agente de viagens diz que a cidade a ser visitada fica à beira-mar. É por isso que você pergunta ao seu guia se pode passar um tempo perto do oceano. Ele olha de um jeito meio engraçado, mas concorda. O dia está brilhante, ensolarado e quente. É natural tirar a roupa para tomar sol. Depois de um tempo, você levanta para dar um mergulho nas ondas, mas o guia segura seu braço. Ele faz força e o rosto está ansioso. Não, já era arriscado vir para a praia e ficar tão perto da água. E agora, você vai colocar sua vida em risco? Hã? Isso é tudo o que você consegue responder. Deve haver algum mal-entendido. O que há de tão perigoso nesta praia? Os repuxos? O guia se acalma de repente. Não me diga que você não sabe por que as pessoas do seu mundo viajam para cá. Você balança a cabeça e o homem começa a rir. Quando ele termina, fica sério e murmura. Ok, vou mostrar algo que você não vai conseguir esquecer nunca. Nunquinha. Vamos lá. Você caminha ao longo da praia, mantendo um espaço mais do que suficiente para a água. O que o mais surpreende e o preocupa é o silêncio assustador. O único som que consegue ouvir é o das ondas quebrando na areia. Sem crianças gritando, nenhum surfista com suas pranchas, nada de pescadores esperando por uma boa pesca. Seu guia diminui a velocidade e você vê um pequeno porto. Por alguma razão misteriosa, ele é separado do oceano aberto por uma cerca de metal grossa com portões enormes. Você e seu guia estão indo para um grande barco, ou melhor, um navio. Quantas pessoas irão se juntar a nós nesta excursão? Você pergunta. Somos apenas nós dois e a tripulação, é a resposta. No nosso mundo é muito perigoso entrar no mar com um navio menor. E, de fato, você não nota nenhum barco de pesca ou iate nas proximidades. Então segue seu guia a escada abaixo e vê uma grande cabine com um chão de vidro. Sinta-se à vontade para pisar sobre o vidro. Ele é super grosso e literalmente inquebrável. O navio começa a vibrar e se afasta da costa. Você vai observando o fundo rochoso, corais e cardumes de peixes coloridos passando. A água abaixo vai ficando mais escura. De repente, seu guia sussurra. Aqui está. A criatura é enorme. Mais longa do que um caminhão semi-reboque e quase tão longa quanto o navio. O formato do corpo lembra o do lagarto varano de Salvadori, moderno. Só que mais longo e aerodinâmico. Isso permite que o animal nade melhor. Os membros são curtos, com membranas entre os dedos. Ele também tem uma cauda larga com amplas lâminas triangulares.
Ao nadar, mantém o corpo rígido para evitar ser levado pela água. A única coisa que se move é a poderosa cauda. Assim que consegue controlar a sua voz, você grita: "Um dinossauro! Não!" Seu guia concorda. É um mosasauro. E ele não é um dinossauro. Essa criatura é um réptil. Você deve ter parentes próximos dele no seu mundo, como cobras e lagartos varano de Salvador. O mosasauro que você vê é uma das maiores espécies e é bastante rara. Existem muitos tipos desses répteis e o menor tem apenas 1 metro de comprimento. Ele chega a 4 metros no máximo. Mas grandes espécimes ainda existem. É por isso que temos que construir embarcações tão grandes e robustas, pois um só golpe da cauda deste monstro quebraria uma menor ao meio. O mosasauro, você ainda acha difícil entender isso, está nadando sob o seu barco por algum tempo e depois sobe até a superfície. Seu guia responde à pergunta em seus olhos. Os mosasauros precisam de ar. É por isso que sobem regularmente para respirar um pouco. É também porque preferem as águas costeiras mais rasas. A criatura retorna. Desta vez você consegue ver as mandíbulas dela. Cada uma tem 2 fileiras extras de dentes triangulares. Atrás delas, dá para ver a língua e... Espere, ela é realmente bifurcada? Resumindo, a boca parece com a de uma cobra, incluindo os dentes. Eles também são curvados para trás para não deixar a presa escapar. Seu guia escolhe este momento para começar a falar sobre o incrível animal. Os mosasauros evoluíram cerca de 100 milhões de anos atrás, mas 34 milhões de anos depois algo deu errado. Eles não desapareceram como aconteceu no seu mundo. É por isso que agora nossos oceanos são muito diferentes do seu. Os peixes e mamíferos neles desenvolveram características especiais que os permitem evitar os mosasauros. Além disso, graças a este réptil, temos uma diversidade muito maior de espécies marinhas. Você percebe o seu mosasauro indo rapidamente para cima e para a esquerda. Quando ele retorna, há algo que parece um pássaro em suas mandíbulas. Percebendo sua surpresa, o guia explica que os mosasauros comem praticamente de tudo, de peixes e moluscos a aves marinhas e tartarugas. De repente, seu guia grita, o assustando. Ali! Ali! Consegue ver? Honestamente falando, a princípio você não vê nada, mas depois de forçar os olhos, avista 2 sombras enormes circulando uma na outra. Seu guia está transbordando de empolgação. Você não imagina a sorte que temos! Eu faço esse trabalho há 15 anos, mas nunca vi um mosasauro lutando com um megalodonte! Por um momento, sua mente para de funcionar. Ele acabou de dizer que existem megalodontes no mundo dele. Então você vê, um animal gigante está se aproximando. Ele tem quase 18 metros de comprimento, maior que o tubarão-baleia. É a maior de todas as espécies de tubarão no seu mundo. Seu guia continua balbuciando. Essas 2 criaturas são os principais predadores. Os mosasauros geralmente são um pouco menores que os megalodontes, que são enormes. Conforme os monstros marinhos se aproximam, você consegue olhar melhor para o megalodonte. As mandíbulas podem se abrir por quase 3 metros e contêm 5 fileiras de dentes serrilhados e afiados. Eles são feitos de tal forma que não quebram, mesmo quando mordem um osso. O megalodonte é um caçador de emboscadas, continua o seu guia. Ele provavelmente queria pegar o mosasauro de surpresa, atacando-o por baixo, mas a tentativa falhou. Agora os predadores estão se movendo em círculos, provavelmente medindo um ao outro. Eles parecem bastante furiosos e famintos. O mosasauro está tentando se aproximar da cauda ou das nadadeiras do tubarão. A criatura entende que não há como ele morder as grandes laterais do megalodonte, que escolhe outra tática, mirar na longa parte do meio do mosasauro. As criaturas começam a circular mais rápido, aproximando-se uma da outra. O mosasauro continua mudando o ritmo de movimentos lentos, quase preguiçosos, para explosões nervosas de velocidade, assim que vê o megalodonte se aproximando. O tubarão está nadando de forma estável, observando o oponente com seus penetrantes olhos negros. Você não consegue parar de pensar que é bastante óbvio que o animal será o vencedor. As mandíbulas do mosasauro são feitas para presas menores, como peixes. As mandíbulas não seriam capazes de se abrir o suficiente para abocanhar o megalodonte, porque, embora os 2 bichos tenham o mesmo comprimento, o corpo do megalodonte é muito maior. As mandíbulas também são mais fortes, projetadas para lidar com baleias e outros grandes animais marinhos. Além disso, o corpo do mosasauro não é suficiente para natação em alta velocidade. Isso dá ao tubarão outra vantagem. Em um flash, o megalodonte torce o corpo e vai rápido em direção ao mosasauro.
A manobra é para não deixar o inimigo levar vantagem, atacando por baixo. As duas feras poderosas se enfrentam. Você vê o Mosasauro tentando manobrar para sair do caminho do Megalodonte, mas sem sucesso. Aí está fechando os punhos, silenciosamente torcendo para o Mosasauro. E então, um tremor repentino e você cai no chão. Vai, vai, vai! Seu guia está gritando com o capitão. Acontece que os animais ficaram tão focados no confronto que nem perceberam a embarcação e se chocaram contra a lateral dela. Agora, é fundamental ficar o mais longe possível deles. Se as duas enormes bestas concluírem que o navio é um inimigo em comum, podem cooperar para atacá-lo. Para sua sorte, não percebem que a coisa com que colidiram é na verdade um recipiente com comida. O barco vai se distanciando cada vez mais e você vai ter que adivinhar o resultado da batalha. Muito cedo para o seu gosto, você chega à costa. O guia, que ainda parece completamente atordoado, o leva de volta ao portal. Você, igualmente admirado, agradece e atravessa o véu reluzente. Você está segurando um dente de mosasauro na mão. É um presente do capitão. A única lembrança do incrível mundo onde os mosasauros ainda vagam pelos oceanos. Bem-vindo à cidade de Ever, uma megalópole construída dentro de uma montanha relativamente jovem. O Everest tem apenas 55 milhões de anos, mas já é a montanha mais alta do mundo, com quase 9.000 metros. Pense na Estátua da Liberdade. Agora imagine que ela tenha 83 irmãs gêmeas, e estão todas em cima uma da outra. Se você quisesse chegar lá antigamente, tinha que passar por alguns testes de condicionamento físico, treinar por meses, ter saúde perfeita e gastar muito dinheiro. Ah, e ser um pouco maluco. Agora que o Monte Everest foi transformado em uma cidade, não é necessário nada disso. Bem, exceto o dinheiro. Os imóveis aqui não são baratos. É fácil andar por Ever. Ela é toda basicamente em 6 círculos. Parece um dedo com 6 anéis. O círculo mais baixo e maior é a área residencial. Os mais altos e menores perto do topo são onde vivem as pessoas mais ricas. Abaixo fica o de meditação. Depois um para hotéis e 2 de puro entretenimento. Ever não foi construída como uma cidade comum. Você não encontrará casas altas ou vias de 6 pistas aqui. Quase todas as edificações foram feitas dentro da montanha. No início, as pessoas estavam erguendo casas comuns, mas fortes ventos gelados e avalanches acabavam derrubando-as. Então, os engenheiros decidiram fazer casas dentro da montanha. Elas são conectadas por túneis subterrâneos. Por dentro, o monte parece um sistema de labirintos. A entrada para Ever fica localizada no sopé. Todos os dias, centenas de milhares de carros entram e saem da cidade. Não há indústrias ou usinas de energia. Eletricidade, gás, comida, tudo vem do mundo exterior. É por isso que todas as coisas aqui são tão absurdamente caras. As pessoas querem manter a montanha coberta de neve, e esse é outro motivo pelo qual não há fábricas e outras coisas. Quase não há aquecimento nas casas. As pessoas vivem aqui como naqueles hotéis de gelo. Mas não é preciso sair por aí usando um monte de camadas de roupas. Designers criaram calças térmicas especiais, meias e camisetas que vão por baixo das roupas normais. Tudo isso, com um jeans e uma camiseta, é totalmente suficiente para mantê-lo aquecido e quentinho. Para deixar seu rosto revitalizado, foi criado um creme especial, que aquece e hidrata a pele com FPS 100, suficiente para uma caminhada no topo do Everest. Quer parar em um café e depois comer um hambúrguer com bacon duplo? E quem sabe uma fatia de cheesecake? Isso custará cerca de $500. O ingresso de cinema sai por pelo menos $100. E a internet é tão cara que seria necessário pagar cerca de $1 só para assistir a este vídeo. Mesmo assim, mais e mais pessoas estão mudando para Ever a cada ano. Ela é tranquila e sossegada. É possível sentir harmonia e integração com a natureza. Há também um centro de meditação mundialmente famoso, com um círculo especial próprio. Pessoas de todo o mundo chegam para colocar corpo e mente em harmonia. Mas o maior atrativo é que você pode visitar o cume quando quiser, como se fosse sua caminhada diária no parque. Antes de Ever existir, conquistar essa montanha era extremamente perigoso. Há 3 vezes menos oxigênio lá em cima do que quase qualquer outro lugar. Se o corpo humano não recebe oxigênio suficiente, ele pode ter grandes problemas. Os alpinistas costumavam levar tanques de oxigênio, o que os tornava mais lentos e complicava tudo. É difícil sair do caminho de uma avalanche com enormes cilindros de metal nas costas. Os ventos fortes são um grande problema também. No topo, eles podem soprar a 160 km por hora. Tente tirar uma selfie daquelas saltando e será jogado para longe da montanha.
É tão frio que pingos de gelo se formam no seu cabelo e sua pele fica coberta por uma fina crosta de gelo. E quando você está lá em cima, tem um superpoder especial, porém terrível. Um grito alto pode causar uma avalanche. Mas agora está tudo tranquilo. Para chegar ao topo, só é preciso se sentar em uma confortável cápsula de veículo de neve. Isso o protegerá de qualquer mau tempo ou avalanche terrível. Se ficar coberto com muita neve, basta ligar um aquecedor potente, esperar um pouco até que a neve derreta e continuar a jornada. Os cilindros de oxigênio dentro da cabine possibilitam respirar normalmente. A nova estrada para o topo é bem iluminada e há placas por toda parte, então você nunca se perderá. O único problema é o tráfego. Todos os dias, milhares de pessoas desejam visitar o ponto mais alto do planeta. Pode ser preciso esperar na fila por várias horas. Mas não se preocupe, todas as cápsulas de Ever são equipadas com internet de alta velocidade, tela de 8K e consoles de jogos. E se ficar com fome, você sempre pode pedir comida. Entregue pelo mais recente veículo de neve robô com inteligência artificial. Você conseguiu? Então encontre uma vaga de estacionamento. Deixe sua cápsula e siga para o teleférico que o levará direto ao topo. Agora tudo o que precisa fazer é colocar uma máscara de oxigênio e curtir a vista. Enquanto está lá em cima, percebe um anúncio, convidando-o para jantar no restaurante mais alto do mundo, apenas 30 metros abaixo do cume. Isso custará cerca de $10.000. É tentador, mas você não está com fome. Sinta-se como o rei do mundo. Faça uma refeição conosco e aproveite a melhor comida do Everest. Anúncios muito bons, mas você já se sente o rei do mundo. Então grita de alegria e... Infelizmente, não pode simplesmente ficar lá para sempre. Não há muito espaço na parte superior, então só lhe dão cerca de 1 minuto para apreciar a vista. Mas está tudo bem, dá para voltar amanhã. Existem 2 maneiras de descer a montanha. Você pode entrar na cápsula e dirigir para casa ou pegar uma prancha de snowboard e descer. Mas antes de alugar esquis ou um snowboard, precisa mostrar sua carteira de motorista do Everest. Ela atesta se você passou no teste especial de snowboard e esqui. Então, pega uma prancha e desce uma pista iluminada, passando pelo topo de algumas casas que aparecem logo abaixo do cume. É onde vivem as pessoas mais ricas, que podem simplesmente sair pela porta da frente e pegar um elevador especial até o topo. Só um bilionário para ter uma dessas casas, e há mais de 2.000 deles agora, cerca de metade dos Estados Unidos e da China. Infelizmente, você vive muito mais abaixo na montanha, mas isso tem suas vantagens. Quanto mais na parte inferior vive, menos paga por comida, entretenimento e eletricidade. Aí vai para o centro de meditação por um tempo. Um sistema de ventilação especial fornece ar diretamente do topo da montanha, além de um pouco de oxigênio que é adicionado. Você respira em pura harmonia. Todos os 6 anéis de Ever têm vistas de 360 graus. E lá de cima, tudo o que se pode ver são montanhas nevadas tranquilas, misturadas com nuvens sussurrantes. Após a meditação, você desce para os anéis de entretenimento. Lá tem de tudo. Cafeterias, qualquer refeição que se possa imaginar, shows, boliche, fliperamas, até uma pista de patinação no gelo, metade dentro, metade fora da montanha. E existem diferentes academias de ginástica, mas todas com uma coisa em comum: banhos de sol. Você se deita em uma rede ou cama e as cortinas se abrem acima da sua cabeça. O sol brilha através das janelas vedadas e você obtém uma dose completa da mais pura luz do sol na Terra. Apenas 5 minutos e está pronto para o resto do dia. Se não quiser mais sair de casa, pode voltar para ela pelos túneis. Eles não são escuros e frios, se é isso que está pensando. Os túneis de Ever são como cavernas de gelo, iluminadas por centenas de luzes. Parece um conto de fadas nevado. Depois de uma curta caminhada, você chega ao seu apartamento, que é compacto, mais aconchegante. Para economizar dinheiro com eletricidade, optou por ficar sem geladeira. Não tem problema, pois guarda sua comida em uma caixinha do lado de fora da sua janela. A neve vai mantê-la gelada. Com a ajuda de um sistema de aquecimento e filtragem, você obtém toda a água de que precisa dos milhões de toneladas de neve do Everest. É a mais limpa que existe. À noite, você desce e assiste a um filme. Há um cinema ao ar livre no sopé da montanha. Nesse período do dia, uma enorme máquina projeta filmes diretamente na superfície nevada do Everest. É possível vê-los dentro de cápsulas, sozinho ou em grupos, como um drive-in. Venha, visite a cidade de Ever em qualquer época do ano.